Fala galera, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas que entraram na minha vida e não saíram mais, então pode ficar com vergonha aí. E eu fiz um podcast há um mês atrás e eu gostei muito da ideia e eu comentei com esses dois aqui que eu falei, olha, eu quero fazer um podcast com vocês para ver se a gente dá conta de fazer, né, o nosso projeto piloto. Então convidei o Guilherme aqui, não o Guilherme, e o Ramon, que, como eu falei, são duas pessoas importantes para mim hoje, a gente tem vários projetos juntos. E se apresente um pouquinho aí, Guilherme, para a galera se conhecer. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou atleta fisiculturista, também sou engenheiro. Atualmente eu estou iniciando uma nova carreira no tráfego pago, né, na gestão de tráfego. E para mim é uma honra estar na presença desses dois grandes amigos aqui, né, praticamente meus dois coaches atualmente. E, a princípio, eu estou numa pausa das competições, mas a gente está conversando aqui para voltar com força total, né? Deixar o menino pronto. Vocês falam muito bem, cara. Vocês falam muito bem. Agora eu vou gaguejar. Pode dar para editar. Dá. Tá. Quem sou eu? Vocês querem saber? Quem é você, Ramon? Vocês querem saber quem sou é eu? Você? Melhor responder uma pergunta que fizeram aqui, que era como eu conheci o Danilo. Por intermédio do Danilo, eu conheci o Gui. Mas como que eu conheci o Danilo? Muito tempo atrás, tinha um certo público de 15, 17 anos que estava em busca de aprimoramento do físico, aprimoramento das capacidades, como se dar bem no fisiculturismo, como conseguir ficar forte. Os motivos agora não são os mais nobres naquela época, mas era um bando de moleque de 15 a 17 anos que queria muito, muito, a todo custo, desenvolver suas valências físicas. Só um detalhe, Ramon. Naquela época, você está falando de 10, 15 anos atrás. 10, né? 15 anos atrás. Imagina, a gente está nessa primeira explosão de mundo fitness, todo mundo querendo ficar com a barriga retinha, e naquele tempo lá, a gente já buscava informação. E onde a gente tinha informação? Não tinha informação. Nos fóruns underground. Não tinha nenhuma informação. E era difícil. Os caras que estão hoje, que são os caras mais velhos do que a gente, eram os caras que, nessa época, detinham um certo nível de informação que era guardada a 7 chaves. A informação não era jogada na cara do jeito que a gente faz hoje. Não era assim. Qualquer informação relacionada ao desenvolvimento físico era guardada a 7 chaves, porque isso era vendido e era passado assim de boca ao ouvido de uma forma que não podia sair daquele círculo específico. E os fisiculturistas mais antigos sabem disso. Eles sabem que muitos deles não passavam informação para ninguém, porque era o ouro, objeto, né? Objeto de valor. Eu até entendo, né? Mas o mundo mudou e agora a informação está aí para quem quiser. Quem quiser seguir, quem quiser desenvolver, tem informação de todo jeito. Conhecimento, talvez não, né? Porque o conhecimento é o desenvolvimento da informação, é a interpretação da informação e, principalmente, a aplicação prática da informação. Mas informação a gente tem de todo jeito, fácil. E eu sempre falo isso nas redes sociais, eu falo com o pessoal, gente, informação tem. Só que é o seguinte, escolha bem suas referências. Uma vez que você escolhe suas referências, você pode ir de coração aberto para uma live, de coração aberto para um podcast e acreditar no que é falado. Essa é a diferença, porque se você hoje escolhe uma referência sua que não fala o que é certo, você fica vendido na situação e você passa vergonha no longo prazo. E o que o Ramon falou, há 15 anos atrás, imagina, hoje o pessoal que vão falar a nível Brasil tem acesso a muita informação. Nos Estados Unidos, eles ainda têm essa mentalidade de eu sei, eu não vou passar para frente. Aqui é um pouco mais aberto. E, claro, dentro do mundo do fisiculturismo, né, Ramon? Ali é uma competição. Claro que certas pessoas vão deter conhecimentos a mais. E, muitas vezes, o que eu vejo é que o conhecimento científico e teórico, você consegue ir lá e correr atrás. Mas a aprimoração desse conhecimento pela parte prática, você tem que estar lá vivenciando dia a dia. Se fudendo. Tem dois... Se fudendo, literalmente. É o que a gente fez durante muitos anos da vida. Tem que se fuder muito. E aí tem 2 pontos legais aí para a gente lembrar, que o Ramon fez uma retrospectiva aí dos primórdios, né, da informação. E eu me lembrei muito quando era menino, aí, meus 18 anos, que eu estava querendo ficar grandão, né? E acho que a referência na época... Mulher, né? Exatamente, lógico. É por isso que eu falei que os motivos não O ponto de partida é sempre esse. Não está errado. É sempre assim. Não tá errado. Eu era magro, feio,
ou alguma coisa que lhe te incomodava e você viu na oportunidade de ganhar ficar só massa feio. muscular. Exato, um feio grande, né? A gente vai continuar E aí, é grande. a referência na época, que era comoveu aí todo o cenário do fitness na época, que não era tão grande, o GH15. É aí E eu que acho que queria ele chegar. prestou um desserviço. Na verdade, assim, tem muita coisa útil lá, mas eu acho que as traduções do brasileiro romantizou demais o que tinha. Aqui que nós vamos brigar. E um outro ponto interessante que você mencionou, a questão da informação, e como gestor de tráfego, né, depois a gente pode falar um pouquinho disso, para mim é um grande desafio, porque o excesso de informação ele também deseduca. Então, tem uma frase que o Danilo sempre me falou, foco é dizer não. E para você conseguir aprender, você tem que excluir tudo aquilo que não serve. Eu acho que esse é o grande desafio da geração atual e do fitness mesmo nos próximos passos. Porque hoje na internet qualquer blogueiro fit fala qualquer coisa. Na poluído. prática, que aconteceu essa semana, não sei quem postou uma frase de um cara que eu não gosto muito dele, que ele produz conteúdo bom ou ruim, ele produz muito conteúdo ruim. E a pessoa falou, Danilo, o que você acha disso? Eu falei assim, tudo que esse cara fala eu não considero. Pode ser certo, pode ser errado, mas como ele fala tanta coisa errada, eu passo mais tempo tentando corrigir quem lê ele, que são os meus alunos, do que o certo. Então, eu te aconselho a parar de seguir ele. E aí, entra nisso que você falou. E a questão da grande mídia. Como que eu avalio exatamente, de uma forma um pouco mais sóbria, se uma fonte de um assunto que eu não conheço pode se tornar para mim uma referência ou não? Quais são as intenções daquela informação ser transmitida? Se tem um cunho muito mercadológico e o cara assim, claramente está tentando vender para você, empurrar alguma coisa para você, ou inventar um problema que ele vai vender a solução, cara, esse cara eu tiro fora, eu não quero nem saber. Se eu percebi isso, se aquela informação vem viciada, eu vou tirar fora, por que eu vou ficar, sabe, ver propaganda? Enviesado, né? Não tem porquê eu ficar dando a minha cara a tapa para alguém que quer vender claramente para mim, quer me empurrar alguma coisa. O Guilherme está aí, né? No marketing, a gente sabe, né, Guilherme? Hoje em dia, existe a teoria, entregue bastante. Aí você vai pensar, pô, mas eu vou entregar tudo? Entregue tudo. E aí, complemente com o resto. Então, Isso aí que você falou tem um nome, chama marketing de conteúdo. E qual que é a diferença entre entregar tudo e a pessoa realmente executar? O valor não está no conteúdo que você entrega, porque você pode entregar 100% do que você sabe, o Ramon pode entregar 100% do que ele sabe. Outra coisa é você compilar isso de forma organizada e conseguir executar. Então, você falar pontualmente como que uma pessoa faz uma dieta, você pode e deve falar isso, porque isso vai te trazer audiência. Outra coisa é a pessoa ter o seu suporte ativo, né? A sua mentoria, porque você sabe quais são as dores que estão por trás ali de quem segue uma dieta, aonde que a pessoa surta, e é ali que o calo aperta. Então, o valor do seu trabalho está em quem te contrata, mas você só vai captar ela com marketing de conteúdo. bacana. E o seguinte, né, Ramon? Lembrando também dessa época, e que hoje eu vejo que essa questão da informação... Imagina, gente, hoje, um monte de gente quer sim ter um corpo exemplar. Eu acredito que teve esse boom, né, com o cinema, começou lá no cinema lá com Jean-Claude Van Damme, esse pessoal, Arnold Schwarzenegger, e começou a trazer esse desejo por, nossa, eu quero ficar grande. Você for pegar uma referência de um cara grande há 10 anos atrás, era uma pessoa, 5 anos atrás outra, e hoje é completamente diferente. E nessa busca por ter um corpo, que hoje surgiu as questões dos orientadores, muita gente me pergunta, pô, o que você faz? Eu nada mais sou do que um orientador. Um orientador que eu mostro qual que é um caminho, um dos possíveis caminhos, uma vez que eu sou também um seguidor de dieta, eu sou uma pessoa que busca ter um corpo melhor, e eu já percorri vários caminhos, como se diz o Ramon, né? O que a gente fez na vida? A gente se fudeu. Se fudeu o tempo todo. Literalmente, fazendo um monte de coisa que não devia ter feito. Não devia ter feito, não. Fez, mas passou. Não, a gente não repetiria da mesma forma. E, através de conhecimento, que começou lá em fórum, imagina o que é hoje. Não tinha internet de escada, 56K, o S-Robotics, quem sabe disso aí? Quem ouviu isso aí sabe porque tá velho. E é de escadona. Não vem falar que eu tô velho, não. Não, você, Ramon, você já passou da curva. Mas, e naquela época, a gente se reunia em fórum.
onde a gente trocava informação. Os meninos comentaram aqui de uma figura ilustre, né, que foi a público trazer um pouquinho do que era o underground do fisiculturismo. E muitas vezes o que vale a pena, Guilherme, sempre é pensar o seguinte: naquela época, o que ele fez foi fantástico. Sim. Hoje, a gente o quê? A gente vê que tem algumas correções a serem feitas. E aí foi de lá, por exemplo, me perguntaram hoje, numa das perguntas, onde eu tinha conhecido o Ramon. Eu conheci o Ramon de um grupo que tinha lá no passado, há 15 anos atrás, e são pessoas daquele grupo hoje em dia que elas o quê? Foram fazer farmaco, foram fazer medicina, foram fazer nutrição, outros educação física, e hoje são pessoas que espalham desde aquela época conhecimento aprimorado para quem quer ali alcançar alta performance. E era um grupo muito seleto, entre aspas, porque a maioria das pessoas não queria realmente estudar. As pessoas queriam coisas, informação que já viesse toda mastigada. E aí você fala que o GH15 fez um desserviço. Eu entendo perfeitamente quem tem essa visão da coisa. Mas a gente estava lá fazendo... Nós fizemos a tradução da maioria dos textos que vieram a público, do GH15, e a gente sabe exatamente onde a gente errou. Uhum. Então, a gente sabe que grande parte dos erros foi por conta de erros assim, de tradução, de interpretação e da forma prática com que aquilo era aplicado. Por exemplo, se você faz hoje tudo que GH15 falou, tudo que ele falou, não tem como dar errado. Não tem. Se você reproduzir tudo o que ele tem na Bíblia, que é muito texto, é muita coisa, assim, poluição de informação mesmo, porque é muita coisa. Se você reproduz exatamente o que está lá na Bíblia para o fisiculturista pobre, você consegue exatamente chegar num palco de fisiculturismo em altíssimo nível. Perfeito. A gente reproduziu, a gente fez. Só que a gente não fez uma coisa que ele frisava a todo momento. Usa GH. A gente não tinha dinheiro para usar GH, não tinha como. E aí, o que você fazia? Aumentava as doses de tudo, né? Fritava tudo e não fazia o principal, que era usar GH. E aí a gente descobriu que GH realmente é divisor de águas. Quem falar que não é porque nunca usou, ou é porque nunca usou certo, ou porque nunca usou o GH certo. Então, as pessoas tendem a falar estava tudo errado porque eu reproduzi e deu errado. É porque você não fez a parte principal, que era usar GH. Ramon, eu queria que você primeiro falasse, porque muita gente escuta, tem o público do Guilherme, o meu público. Fala pra gente quem que foi o GH15. GH15 é um fisiculturista que nunca deu seu nome, nunca se retratou de forma pessoal. E era um perfil que existiu 15 anos atrás, um pouco, 14, 13 anos atrás, talvez, que existiu e surgiu num fórum específico. Agora o fórum não me vem à cabeça. GetBig. Fórum GetBig. É isso. Que a gente acompanhava todos os fóruns possíveis. E estava lá, traduzindo na mão, com dicionarinho. E outra coisa, quando ele fala Bíblia, galera, quantas páginas, Ramon, que deu? Cara, é realmente uma Bíblia. A compilação de posts do GH15 realmente dá uma Bíblia. É muito. Tanto que eu tenho o arquivo até hoje, eu vou abrir sempre dá pau. Sempre trava. Independente do computador, sempre trava. Eu tenho um arquivo impresso até hoje e tem um detalhe muito interessante que eu só percebi depois que eu competi. Com o passar dos anos, e quando eu falei de serviço, é muito mais porque a democratização da internet deu acesso a muita gente que não tinha maturidade para consumir aquilo, fazer muita bobagem. Mas o GH15, sob o ponto de vista de um atleta, que é o caso dele, ele deu um conhecimento empírico valiosíssimo. E hoje, com alguma casca aí de competições, a gente consegue entender melhor algumas romantizadas que ele dava e que foram exageradas pelas traduções. Sim. E outra coisa que aconteceu há pouco tempo com o Ramon, por exemplo. Instagram. A gente começou a criar conteúdo na pandemia, né, Ramon? A gente viu ali uma oportunidade, a gente falou, um lugar bom para a gente poder escrever texto. O Covid é o culpado. Isso. Culpado a gente está aqui. E é o seguinte, aconteceu há pouco tempo que a galera esquece, por exemplo, o Instagram nada mais é do que são textos que são romantizados. Não são literatura científica. Sempre tem um viés. Sempre tem um viés, sempre vai ter uma opinião própria, sempre vai ter não serve de referência. Isso aqui é diversão. E aí aconteceu com o Ramon
uma coisa interessante, Foi não sei se você cancelado. ficou sabendo, tentaram cancelar o Ramon. Cancelaram. Eu falo, criador de conteúdo é uma coisa muito complicada. Se você vai lá, mete a mão, cria post, tá ali, é entretenimento. Aí eu e o Ramon, a gente tem a seguinte filosofia, né? A gente escolhe uma imagem legal, que seja ali puxado para o humor, e escreve um texto bom em cima. Então, isso foi uma característica, né, Ramon, desde que a gente começou a criar os textos, que foi dando certo, a gente foi testando algumas outras coisas. E aí, num texto desse, o Ramon pegou e fez um post e foi mal interpretado por algumas pessoas. E aí foi o que a gente até bateu na tecla, que a gente falou o seguinte, foi por maldade também. Isso, foi por maldade. O que fizeram? Tinha um clickbait na imagem. Eu lembro. É um clickbait. E eles printaram só o clickbait. Como se fosse a verdade. E foda-se todo o texto que estava desembolando o assunto, foda-se, é só o clickbait, assim, mas ó, Ramon postou isso. E foda-se quem que é o tudo. Ramon também, porque mas você aí... pode interpretar o texto de alguém... Você tem que ter o background de quem é esse cara. Porque senão você fica vendido na situação. Mas aí vamos lá, aí já entra um pouquinho na questão do marketing digital. Ó, técnica. E também numa questão cultural do brasileiro. A gente está num país de analfabeto funcional, gente. As pessoas, elas sabem distinguir letras, mas interpretar um texto é outra coisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas têm preguiça de parar e realmente entender o que está por trás. Então, quando ela vê uma chamada, uma headline, aquilo é a verdade. E é por isso que cursos vagabundos vendem muito. Então, a gente chama isso de promessa apelativa, né? Qual que é a promessa que você está, qual que é a grande oferta ali que vai fazer o cara consumir? Então, o que aconteceu com o Ramon foi, ele atingiu um público extremamente sensibilizado, que tinha um viés ali meio feminista, talvez, né? Muito político. Pegou uma imagem que ele usou nitidamente apelativa, mas com uma tomada de humor, e assumiu aquilo como verdade. Então, hoje a gente vive nessa polarização também da informação, em que as pessoas elas são massacradas justamente por isso. Quem convive 5 minutos com o Ramon consegue entender mais ou menos a linha de raciocínio dele. O problema é que ele não tem esses 5 minutos num print de uma pessoa maldosa. Então, hoje todos nós estamos sujeitos a isso. Sim. E tem que aprender a lidar, porque uma hora ou outra vai acontecer, e vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo. E foi ruim para você? Não. Nem um pouco ruim. É porque o hate vende. Me abriu portas que eu nem esperava. Tanto na minha forma de me comunicar, tanto quanto na quantidade de pessoas que eu atingia. E uma coisa legal também algumas das pessoas envolvidas, depois que aconteceu isso, eles mudaram um pouquinho, vou dizer, da linha editorial, da maneira como que eles faziam isso de atacar outras pessoas. E foi interessante que eu comentei com o Ramon, que eu percebi, porque um deles ali não chegou a me bloquear e tudo mais. Então, é uma pessoa que até gosta do conteúdo, eu gosto do cara. Então, dentro do que ele propõe ali, ele oferece, ele é muito bom no que ele faz. E foi interessante porque eu vi ele mudando um pouco a maneira dele fazer o que ele tinha feito. Então, isso foi bem interessante, eu comentei com o Ramon. E é aquele negócio, né? A internet está aí, à medida que você põe a cara, você pode ter certeza que você não vai agradar todo mundo. É que, de repente, assim, nem todo mundo que você bate responde igual. Perfeito. E aí, de repente, você bate em alguém que tem estrutura para te rebater, aí a situação muda, né? E o legal também é o seguinte, hoje a internet ela literalmente derrubou muitas fronteiras, inclusive financeiras. Então, um dos problemas aí do mercado fitness, que está mais diretamente ligado com a gente, é que tem muita gente falando bobagem. E tem muita gente ignorante que, de inocência mesmo, segue, consome e acredita naquilo. Só que, apesar disso ser um lado negativo, porque realmente a maioria não sabe o que está fazendo e está falando muita bobagem, os poucos que prosperam, têm volume de informação e qualidade e também responsabilidade, eles conseguem criar negócios realmente muito grandes, muito sustentáveis. Então, hoje a gente tem aí literalmente um mar de oportunidades para pessoas como vocês, porque além de vocês deterem um conhecimento extremamente útil e valioso nos dias de hoje, vocês têm uma postura muito legal e vocês também têm uma conduta. Quem segue vocês aí por uma semana que seja, eles veem que a linha de vocês não muda, vocês não são pessoas vendidas. Eu acho que isso aí, no médio prazo, o mercado vai amadurecer, muitas pessoas vão começar a ver quem é quem.
porque tem pessoa que muda a narrativa todo dia só para surfar na onda, né? A gente tem os maiores aí de vários mercados fazem isso. E a gente acabou ficando muito tempo atrás. Hoje, isso felizmente não é mais uma realidade. Mas eu já fui um cara que esteve nesse meio por um bom tempo, se distanciou desse meio por ver justamente que esse meio tinha se tornado isso tudo. Aí eu fiquei com nojo. Eu falei, cara, eu não vou fazer parte disso. Eu não vou. Eu me distanciei durante muito tempo. Continuei estudando, continuei aplicando tudo que eu tinha, tudo que eu defendia, continuei sendo um laboratório, mas Uma má influência. Má influência. Eu falo que o que eu sou? Sou uma má influência, só isso. Mas é engraçado porque quando eu te conheci, quando eu comecei a conversar com você, a sua presença no digital era muito menor. E eu sei que o Danilo, além de ter te influenciado como talvez o que puxava essa locomotiva, ele também te cobrava muito, porque ele viu o seu potencial. Se né? tem uma pessoa que eu preciso agradecer hoje, absolutamente, é o Danilo. Pode ficar vermelho aí. Eu tô tentando. Mas é o cara que hoje, assim, ó, eu devo grande parte do que foi construído nos últimos tempos ao Danilo, porque ele é o cara que me ligava e falava, Romão, não postou hoje por quê? E aquele assunto que a gente conversou ontem, por que não está aqui na rede? E agora você imagina essa questão de pessoa, de conhecimento. Eu, nessa época, eu participava ali do fórum e me distanciei durante muitos anos. E retomei no fórum uma vez que o André Rizzuti, pegou e me chamou para... Eu mandei uma mensagem para ele que eu vi que ele estava em Balneário, eu ia descer para Balneário. Falei, pô, André, tô indo para aí. Ele, não, então fica aqui em casa. Eu não tinha conversado com o André há anos. A primeira vez que o André participou de um campeonato, eu que peguei ele na rodoviária, levei ele lá. Então, foi conversando com o André, e ele começou a conversar. O André não parou de estudar desde aquela época também, como você. E eu falei assim, André, eu não entendo nada do que você está falando. Ele, então como é que você ficou desse tamanho? Eu falei assim... Uai, só aplicando. E ele falou assim, então é o seguinte, ele pegou um livro e me deu e falou assim, estuda esse livro aí. Foi onde eu comecei a estudar. E eu sempre puxo o Ramon pelo seguinte, eu faço isso aqui, Guilherme, imagina, são 6 anos trabalhando com isso, mas estudando são 10 ou 12. E aí o Ramon tem o dobro para triplo de tempo fazendo isso. E eu falo com ele, olha, Ramon, eu sempre falo isso com ele, o mundo precisa de você, precisa do teu conhecimento, porque hoje em dia não é só você ler. Quanto mais você lê e você estuda assuntos diversificados, você vai entender que o que conta é a assimilação. É na hora que você pega um assunto A de um assunto B ou um assunto C e você consegue interligá-los. É quando uma pessoa faz uma pergunta e fala assim, olha, me responde essa pergunta aqui nessa abordagem. E aí você responde com outra. Mas de uma maneira que a pessoa consegue entender tudo. Você me deu um insight muito legal aqui, Danilo, que é o seguinte. Ontem, por acaso, eu recebi uma pergunta... Na verdade, eu postei um meme no meu direct, lá no meu stories, que era, tipo assim, personal sem shape, que é um tabu, né, meio que ridicularizado. E, honestamente, eu acho que você tem que ser, no mínimo, saudável, né, parecer que treina. E aí você comentou que o Ramon ele tem o triplo do tempo estudando, e aí eu lembrei o seguinte, o Ramon ele não é um cara que ele tem um físico de um atleta, mas ele prepara... Aguarde. Ele prepara atletas... Ele prepara atletas e tem resultados muito expressivos. E aí, o que eu quero dizer com isso? O cara que entende, ele não necessariamente precisa ter um shape competitivo. Por quê? A diferença entre um atleta e uma pessoa que tem muito conhecimento... É porque existem atletas totalmente ignorantes, mas que são extremamente... obedecem muito bem. Extremamente subordinados e focados e doam sua vida para aquilo. O meu antigo coach, que eu tenho uma relação muito boa com ele, que é o Stefan, o cara parece que sequer pisou numa academia, né? Ele até tem um corpo franzino e ele tem mais de 20 atletas profissionais. Então, existe essa questão também que eu acho muito legal. Coach bom é coach gordo. Eu falo isso sempre quando eu vejo o Joe. O Joe é um cara que é amigo nosso e conhece também, né? É um cara que é amigo nosso. E, cara, o trabalho dele é fenomenal. É fenomenal. Eu só sei elogiar o trabalho dele porque eu fico cada vez mais impressionado. E olha que eu vivo isso, eu acompanho isso há muito tempo. Mas, então, para um cara me impressionar, o trabalho dele tem que ser muito bom mesmo. Aí vocês imaginam como é que é a cascata aqui. Eu fico impressionado com o conhecimento que o Ramon tem. E aí eles me convidaram para poder acompanhar o Joe. Inclusive, Joe, um beijo para você, parabéns, porque foram vários troféus. Você é o melhor coach do Brasil e a gente espera vê-lo aonde, Ramon? É nas cabeças, entendeu? Isso é só questão de tempo. Ele só está na federação errada. Mas eu espere.
Mas o seguinte, quando eu falo assim que o mundo precisa do Ramon, é isso. Hoje em dia, você pode pegar os melhores orientadores, foram aqueles que meteram a cara e fizeram. O conhecimento que você adquire com a parte prática, e muitas vezes você, orientador, quando você tem muito bons alunos, você vai adquirindo também um conhecimento. Absolutamente. Quando você tem uma amostra muito grande de pessoas com as quais você trabalha e uma heterogeneidade, é essa a palavra? Eu não sei nem o que é quer um dizer grupo isso. muito heterogêneo. Assim, Heterogeneidade. de pessoas, heterogeneidade. É um grupo de pessoas que são muito diferentes entre si. Você começa a entender muito mais daquilo que você já entendia, já sabia que a aplicabilidade era aquela, mas você começa a ter insights muito diferentes, porque são pessoas totalmente diferentes, sistemas que correspondem totalmente diferentes. A aplicação ela varia muito de uma pessoa para outra pessoa. A gente não precisa ir muito longe, né, Ramon? Várias vias levam um físico de palco. A gente pega aí os atletas dos anos 90, que talvez foram os que atingiram o auge da estética, né, da definição e do volume, e muita gente ainda tomava água destilada, zerava sal. Como é que você fala que um cara desse está errado? Como que você fala que está errado? Né? É um processo, é um protocolo, é um planejamento. Exatamente. E aí esse planejamento, o que é certo e o que é errado? Nada, porque no final todo mundo vai estar competindo com E todo não mundo. tem como reinventar a roda. A verdade é essa. Por isso que, cara, sempre cuida assim, inventei um método novo. Que método, velho? O método já existe há tempo, velho. É tempo. O que evoluiu com o tempo nesse sentido, nessa ciência, que é o bodybuilding? O que evoluiu? A nossa compreensão com relação ao que é feito. A nossa compreensão documentação, de fisiologia, a nossa compreensão de bioquímica, a nossa base compreensão de científica. farmacologia, que é principal. Farmacologia ela evoluiu muito, não na questão dos compostos que existem, porque não multiplicou. Os compostos de antes para hoje, de 20, 30, 40 anos atrás, não se multiplicaram. Mas o entendimento sobre como esses compostos agem, isso assim, deu um salto muito grande. Vamos aproveitar esse gancho, porque eu sei que você teve uma pergunta aí de alguém que falou sobre preparação. A gente falou sobre essa questão da documentação, e o Danilo é o cara que mais documenta tudo que eu já vi na vida. Ele é parado. Computador da E eu NASA. recebi também uma pergunta sobre qual foi o meu maior desafio competindo. Então, acho que a gente podia falar rapidamente, pelo menos das 8 semanas aí de um atleta para subir num palco. Como é que é essa preparação, Ramon? Como é que você vê isso do ponto de vista hormonal? Danilo depois pode dar uma pincelada na dieta. Ótimo. Existem várias formas de fazer com que uma pessoa, com que um atleta chegue na mesma situação final. Vários meios. O que a gente compreende hoje que está sendo feito de uma forma assim, meio que receitinha de bolo e está dando errado, né? É melhor falar o que dá errado, porque depois é fácil de entender como que dá certo. Assim, muito sofrimento, achando que fazer mais vai entregar mais no sentido estético. Eu sou um desses. A gente acompanhou, a gente viu. Mas é que assim, você tem que errar para aprender, não adianta. E assim, por mais que o teu coach saiba princípios de uma forma fenomenal, ele não sabe exatamente ainda como você responde àqueles estímulos. Então, precisa de um tempo significativo para que ele tenha o mapeamento, a leitura do teu sistema. Então, a questão é essa. Às vezes vai ter que sofrer um pouco mais mesmo. Mas as pessoas têm que entender que no fisiculturismo, como é uma questão estética, eu não considero o fisiculturismo um esporte. Para mim, é uma arte que envolve um esporte, mas não é exatamente um esporte, né? Ele é muito mais do que isso. Não é igual em outros esportes que você fazer mais, executar com mais afinco, vai trazer mais resultados. O fisiculturismo é lindo porque ele demanda inteligência. Não é só trabalho bruto. Em todos os campos da vida. Exatamente. Só que você pega um atleta hoje de Olimpíada, né? um desportivo. Se ele treinar mais, com mais perseverança, ele consegue compensar até a falta, talvez, de investimento, né? Com fazer mais, com executar mais, com dar mais raça, mais suor. No fisiculturismo, nem sempre Geralmente mais raça e mais produtivo. suor pode ser produtivo. E é aí que tem muita gente errando, que você vê que o cara está... Não, é porrada o tempo todo. As categoria fitness, cara, wellness, biquíni, men's physique, tá se matando, cara. Tá se matando para chegar lá com cara de judiado, com olheira, chorando e dando piti no final da puxando preparação. Um pouquinho essa questão de dieta, é o que eu falei lá, que eu observei no Joe. Falei assim, Joe, quantos atletas seus tiveram que baixar 20 quilos? Entendeu?
Ou seja, a competição, vamos supor, o que é a competição? A pessoa subir lá apresentando um físico dentro da categoria, claro, com a maior quantidade de massa muscular possível, com o menor percentual de gordura e fazendo todas as manipulações que quem ali sabe colocar alguém em cima do palco sabe fazer. Eu, por exemplo, verifiquei, eu não sei fazer. Eu sei colocar uma pessoa, como diz o, na beirada do palco, mas quem sobe ali em cima, eu ainda não tenho conhecimento. E aí uma coisa interessante é o seguinte, qual que é o ponto de start que uma pessoa tem que ter para ela escolher, eu vou competir em tal palco? Ela tem que olhar para o espelho e ver como é que ela está. Porque se o objetivo é chegar no final com o seu percentual de gordura muito baixo, dependendo do seu ponto de start, você vai sofrer demais. E você vai apresentar alguém apresentável? Você lembra que eu falei com você isso, Guilherme? Eu falei assim, olha, Guilherme, o competidor que vai ser campeão, ele não estaria com, por exemplo, essa dobra aqui. Você mesmo, se você não estivesse com essa dobra, você chegaria muito melhor. Perfeito. E aí o que acontece é o seguinte, dentro de uma preparação, Ramon, que às vezes acontece no quesito nutricional, é exatamente isso. Por que é no quesito nutricional? Porque é o seguinte, de novo, lembrando que eu sempre falo, se você é competidor, se você quer se manter competitivo, fique pronto o tempo inteiro. Uma coisa, igual a gente comentou, uma coisa é você estar retido, outra coisa é você estar malandrando e com umas dobras que você sabe que é porque o cara fura muita dieta. E aí, o preço tem que ser pago. Deixa eu voltar aqui, porque aí vai ser o ponto de vista do atleta, e eu acho que vai ajudar para a gente, cada um responder de um campo interessante. Vamos voltar aqui para o cenário de 8 semanas para pisar num palco, você já tem a data. Então, a gente assume que o atleta ele está minimamente bem condicionado para essa fase. E aí, você comentou, e é muito interessante, você falou que nem sempre fazer mais vai ser melhor. E quando a gente fala mais, é contra-intuitivo isso, mas as pessoas acham que fazer mais cardio, mais treino, ficar indefinidamente vai ser melhor. E a gente entra naquela variável de volume de treino. Para a gente não complicar demais, vamos falar qual é o papel do hormônio para um fisiculturista nessa fase que ele já está em algum tipo de restrição dietética e vai piorar. Em termos de recuperação, por quê? Se fazer mais não é necessariamente melhor, como é que um coach consegue, aí, na sua sensibilidade, avaliar isso? Qual que é o papel do hormônio nisso? O papel do hormônio ele se dá por duas vias. O papel anticatabólico, que é inviabilizar que esse atleta tenha um balanço catabólico muito grande e acabe perdendo massa muscular. O que é muito difícil dentro de uma rotina. O que é catabolismo, de forma resumida? Quebra do tecido muscular. Então, você não... É massa muscular indo para o lixo. Né? Então, você tem que inviabilizar que o balanço entre... É como se fosse uma gangorra. O balanço entre anabolismo e catabolismo penda mais para o catabolismo muscular. Então, tem esse papel, essa via, e que ela acontece por uma dose muito pequena de hormônio. Não precisa de doses absurdas de hormônio, nem hormônios fortes, potentes, para que haja essa compensação. Por mais que o cara esteja passando muita fome, isso não existe. Tá? O mínimo de hormônio já é suficiente para deixar uma pessoa, inclusive um atleta, numa situação muito mais anabólica do que catabólica. Lembrando que o hormônio, as pessoas acham que o hormônio tem um grande potencial anabólico. E não, ele tem muito mais um potencial anticatabólico. Ele inviabiliza que você jogue massa muscular fora, tecido fora. De uma forma simplista, a gente pode assumir que todos os hormônios agem mais ou menos da mesma forma. Todos os esteroides anabolizantes, né, os hormônios esteroides anabolizantes, agem pelo mesmo princípio. Porque existem atletas que finalizam com DECA, outros com estanozolol. Sim. E não necessariamente uma coisa é melhor que outra, depende da estratégia. Absolutamente, absolutamente. Aí que eu venho com a segunda via. Hormônios têm um papel estético muito grande. Perfeito. É como se determinados hormônios que você usa, eles agem como se fosse uma maquiagem no corpo. Eles não causam uma alteração de composição corporal muito drástica, o que as pessoas pensam que é. Mas em períodos curtos, por exemplo, 8 semanas, a gente introduziu um hormônio específico. Você acha mesmo que 8 semanas você vai queimar muita gordura a ponto de dar essa diferença absurda que dá? Não é queima de gordura nem incremento de massa muscular. É uma maquiagem androgênica. É como se você... não é como se fosse. É exatamente. É você pegar a água que está num lugar e colocá-la em outro lugar. Basicamente é isso. E o GH Keynes falava muito sobre isso. Ele falava, a hora que você aprender
que bodybuilding é um jogo de água, e quando você coloca a água no lugar certo, muda tudo, realmente é isso que a gente vê, absolutamente. E aí, hormônios mais potentes, do ponto de vista estético, são hormônios que fazem basicamente isso. Eles pegam a água de um lugar específico, ou joga fora, ou coloca no lugar certo. E aí dá aquele boom, que todo mundo pensa, caralho, mudou tudo. A gente brinca que o fisiculturismo ele é um campeonato de dieta, né? E aí, pegando um gancho aí para o Danilo, complementando a pergunta, no mesmo cenário de 8 semanas, a gente vê a maior parte das bobagens que a gente vê o pessoal comentando na internet é relativa à dieta. Né? Acho que muito mais que hormônio ainda. Então, o hormônio está mais ligado a exagero, mas a dieta eu acho que está mais ligada à ignorância. E aí, Danilo, de uma forma mais simples possível, o que um atleta, um bom seguidor de dieta, a gente assume que um atleta é um bom seguidor de dieta, ele precisa garantir nessas 8 semanas aí para chegar no condicionamento adequado, considerando que a parte hormonal está resolvida. Perfeito. Pense sempre, Guilherme, que perder gordura é um processo degenerativo controlado. Degenerativo porque você quer que esteja acontecendo quebra de tecido gorduroso, sendo que você precisa fazer uma proteção para que você não perca massa muscular. Por isso que o efeito anticatabólico é importante. E aí você tem que entender o seguinte, quando você quer gerar, o seu corpo ele só enxerga referencial. Referencial de tanto que você come, e o tanto que você come é muito é pouco, depende do seu histórico. E para você poder fazer uma pessoa baixar percentual de gordura, o que você tem que fazer são mudar esse referencial de quantidade de comida, sabendo que quantidade de comida, quantidade de quilocaloria, quantidade de proteína, carboidrato, gordura, e isso depende e cria um cenário gigantesco, mas para poder simplificar, você diminui o aporte nutricional dessa pessoa. Você pode fazer isso de diversas formas, de diversas intensidades, sabendo que no final do processo essa pessoa tem que subir em cima de um palco com a menor quantidade de gordura possível, mas mantendo massa muscular e também mantendo que um volume e uma densidade satisfatório, porque senão ela perde. Você tem que entender que a gente tem que controlar esse processo. E um caso interessante para você poder ter uma ideia, a dieta funciona da seguinte forma: qual que é a máxima quantidade de comida que essa pessoa tem que comer para poder vivenciar a perda de gordura, de modo que no final das 8 semanas ela esteja preparada para subir em cima do palco? Só um comentário, você falou um negócio muito legal aqui agora. Qual que é a maior quantidade de comida que essa pessoa tem que comer, garantindo a perda de gordura? As pessoas, o público geral, acha que perder gordura é necessariamente morrer de fome. Um exemplo, absolutamente aqui, não. Um exemplo, de onde você acha, por exemplo, eu gosto de estudar de onde as coisas vieram. Criar coisas é muito, muito difícil. Dieta zero carb. Cara, teve atleta do jogo que teve que fazer 30 dias de dieta zero carb. Por quê? Porque ele teve que fazer um corte lá, um cut-off de 25 quilos. A dieta zero carb, Guilherme, aquela pessoa que quer preparar 8 semanas que ela não está preparada, a gente tem que ser muito mais agressivo com ela, porque ela quer subir, é o desejo dela subir. E aí o que você faz? Você coloca ela num zero carb lá, por quê? É uma maneira que dá certo? Dá, mas o cara sofre. E aí sabe o que acontece? Pegam-se pessoas do mundo do fisiculturismo que estão fazendo isso, por quê? Porque elas já começaram errado escolhendo aquele palco, devia ter escolhido outro. Se fosse um competidor, tipo, sério. O competidor sério é aquele que ele pode ser campeão, pode, mas ele nunca vai bater na cabeça na hora que for o campeão tipo, de um regional maior. Uhum. E aí o que acontece é o seguinte, pessoas fora do meio do fisiculturismo, olha essa pessoa fazendo zero carb eu vou fazer e igual. Fala, eu vou fazer igual, e vou repetir, e vai foder a vida de todo mundo. Entendeu? É aí que nasceu o zero carb. Na verdade, os coaches hoje em dia utilizam o zero carb. Para quê? Para aquele atleta que está todo zoado, não tem tempo suficiente, põe zero carb. A gente talvez as respostas dele não sejam tão primorosas quanto alguma outra pessoa. Tem que forçar um pouquinho. Sim. Existem outras formas, 1 milhão de formas diferentes. As pessoas conhecem, é muito limitado, né? É zero carb, é cetogênica, é não sei o quê. Mas tem mais 1 milhão, velho, de formas. Se a gente fosse falar de dieta, a gente precisaria de umas 10 horas de podcast. Ixi, é longe. Mas eu vou dar um tapa agora do ponto de vista do atleta, porque tudo que a gente falou aqui agora depende de uma pessoa querer seguir. Né? Perfeito. E por que as pessoas sofrem tanto? Porque, primeiro, e aí eu já tive uma experiência reduzida como coach, as pessoas elas não querem ter o físico, elas gostam da ideia de ter. E elas se permitem demais. Então, nesse cenário de 8 semanas para competir, a gente já teve um ponto de vista do Danilo e um do Ramon, existe uma variável humana por trás. Né? E, principalmente por já ter competido algumas vezes, eu posso falar que eu já testei estratégias diferentes, já testei drogas diferentes, e tem drogas que te cobram um preço psicológico absurdamente mais do que as outras.
E a gente tem uma certa ilusão de que talvez droga A é melhor que droga B. Porém, não seria mais importante o ambiente que aquelas drogas, que você tolere mais aquelas drogas para chegar numa preparação mais adequada? Absolutamente. E eu falo isso porque a minha última competição, que foi 6 de novembro do ano passado, na Muscle Contest Campinas, eu passei por uma fase muito difícil de uma perda particular, mas me propus a fazer, fiz o melhor que eu pude. Só que eu enfrentei algumas dificuldades muito grandes, o Danilo acompanhou isso muito de perto, e há 10 dias de competir, eu tive um surto. Eu te mandei um áudio, acho que no dia seguinte. Acho que eu estava até chorando quase. Porque eu gastei R$300 de compulsão em porcaria sem parar de comer na rua. Para um cara que é ansioso demais, são duas coisas que trazem muito conforto. Comida e álcool. É fenomenal, cara. Cara, e aquilo... O que eu enxergo disso? Eu estava desequilibrado emocionalmente por essa questão, mas eu tenho absoluta certeza que o quadro da preparação e o quadro hormonal teve um peso decisivo naquela experiência que eu tive. Absolutamente. A estratégia nutricional também, Guilherme, está tudo interligado, não é só droga. Por que as pessoas não costumam, talvez, pensar muito nisso? Mas as drogas têm que estar muito alinhado com a questão dietética. Existem drogas que funcionam muito bem no ambiente de alto carboidrato. Outras drogas não funcionam tão bem nesse ambiente de alto carboidrato. Drogas muito androgênicas, na sua grande... Eu não estou falando que são... Assim, não é uma regra absoluta. Mas drogas muito androgênicas, normalmente, quando se reduz muito o substrato energético, elas não funcionam muito bem. Elas judiam do cara. E as pessoas não entendem que você tem que ter uma intimidade muito grande do ambiente de drogas, do ambiente dietético e do ambiente social, de toda a questão que aquele atleta está vivendo, aquela pessoa está encarando na vida. Tem uma questão, o Ramon, que eu acho que você vai poder ajudar muito também, e o Danilo também por vivência, que é a seguinte. A gente fala muito sobre qual droga tomar. Droga A é melhor que droga B. Mas ninguém fala sobre como parar de tomar droga. Por quê? Você vai ficar tomando o resto da vida? Cara, eu te falo que eu já subi num palco 6 vezes e é absolutamente infernal você tomar agulhada todo dia. E dependendo da droga que você tome e da estratégia adotada, mesmo que seja pouca quantidade, você vai ter que passar por isso. Então, que seja 2, 3 vezes por semana, cara, isso ao longo dos anos é um inferno. E a gente sabe também que não é a coisa mais saudável do mundo fazer ciclos de forma recreativa. Então, acho que seria legal também a gente falar um pouquinho sobre o que está por trás da decisão de tomar uma droga. Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo a palavra para o Ramon, que ele tem uma experiência vasta e um modo peculiar de expressar ideias que eu gosto bastante, já falei isso com ele. Eu gosto como é que ele desenvolve, ele ri, ele muda a entonação. Ele é bom, esse cara é bom. É um ator, né? O mundo precisa do Ramon. É uma farsa. E é o seguinte, Ramon e Guilherme, uma coisa que acontece hoje em dia é o seguinte: todos querem ser fitness. Todo mundo que entrou numa academia pode falar que eu não, sim. Você já olhou para aquela pessoa com um físico exemplar e falou assim, eu vou tentar, eu quero ser. Mas é o que eu sempre falo, nunca queira algo que você não está disposto a fazer. Querer algo que você não está disposto a fazer, você é uma criança de 8 anos de idade. E aí o que eu falo sempre é o seguinte, procure saber o que essa pessoa fez, quanto tempo ela fez e qual foi a dedicação dela para poder alcançar aquilo ali. E dentro desse meio que acontece hoje em dia, Guilherme, todos querem ser fitness, todos querem ter a barriga sequinha de quadradinho. Gostam da ideia. Gostam da ideia. Eles querem, eles desejam. E eu te falo, esse mundo é para qualquer pessoa. De jeito nenhum. Já teve gente, uma vez, que eu cheguei para a pessoa e ela falou assim, eu quero ser assim. Eu falei assim, mas como é que é a sua vida? Como é que são os seus amigos? Como é que é a sua rotina? Com quantas horas você consegue alocar por dia dentro de uma atividade? E eu falei com ela, você nunca vai conseguir ser essa pessoa, não. Você pode começar a caminhar. E aí eu passo a palavra aqui para o Ramon. Hoje em dia, Ramon, o que a gente enxerga bastante, o Guilherme fala que hoje, esse é um assunto que daria outro podcast aqui, das pessoas que iniciam com a utilização de ergogênico, quantas poderiam, quantas não poderiam. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, o hormônio, ele sim tem o seu papel para quem deseja alta performance, mas banalizar a utilização de hormônio para qualquer tipo de pessoa. Só para complementar, para o Ramon responder de uma vez, porque eu acho que esse ponto ele é muito importante e eu vejo que a gente tem uma visão parecida.
a gente tem 2 pontos principais, na minha opinião, e você complementa, em relação aos hormônios para homem e para mulher. No caso do homem, na melhor das hipóteses, um cara que faz muita cagada, ele vai ter só disfunção erétil, pelo menos temporária. E, na melhor das hipóteses, uma mulher que faça uso errado, e que é a maioria dos casos, vai ter uma virilização. E aí você pode explicar o quão bonito isso é. E aí cagou tudo, né? E as gurias que estão virando homem, né, cara? Infelizmente, cara, você vai hoje num campeonato aí, você pega categorias fitness, que são categorias leves, que talvez nem precisassem do uso de hormônios. Ou precisassem assim, de uma dose muito pequena, só para dar aquele balançozinho que eu falei, balançozinho mais anabólico. É assim, ó, mas é uma dosagem muito pequena, muito baixa. Esse é pingado mesmo. Que até para aferir isso numa seringa é ruim. É chato. Então, você tem uma ideia de quanto. Eu não quero falar em dosagens aqui, porque talvez alguém se inspire e queira usar. Mas assim, ó, até para aferir é chato. Né? E aí não. Assim, ó, tá de uma forma que as pessoas, foda-se. Por quê? Porque as gurias, o que acontece em grande parte? Ou elas têm um coach que quer aparecer a todo custo, e o cara quer resultado rápido, e o que ele faz? Maquia. Porque o hormônio maquia. Maquiagem androgênica. Isso é muito... É fato, assim. Você olha, essa guria daqui 6, 8 semanas está diferente pra caramba. Maquiagem androgênica. Se ela parar, 2 semanas, ela virou o que ela estava 6 meses atrás. 6 semanas atrás. Então, aí o cara fica fazendo isso. Só que isso tem um custo muito alto, que é a virilização. Doses médias a altas causam virilização. O que é virilização, Ramon? Virilização é o desenvolvimento de características masculinas secundárias na mulher. Crescimento de pelos, que talvez não seja um problema, porque hoje a gente tem depilação de tudo que é jeito, laser e tudo mais, mas pode acontecer. Queda de cabelo, que é horrível, porque assim, uma vez que cai o cabelo para mulher, de uma mulher e aquele folículo morra, não tem mais o que fazer, cara. Ela vai ficar com a entradona lá na cabeça, vai ficar com falha no cabelo. Cabelo ralo, qualidade do cabelo. Mega hair. Aí fodeu. Aí você tem alteração de composição de gordura corporal, que é muito pouco debatido, as pessoas não falam muito nisso, mas tem partes do corpo feminino que eles não podem perder muita gordura, porque senão fica feio pra caramba. Rosto é um deles. Sim. Por isso que você tem que controlar muito tempo de exposição dessas drogas, porque muito tempo de exposição sobre determinadas drogas e sobre determinadas dosagens de drogas... dietética. E técnica dietética também aliado a isso. Se você faz ela perder muita gordura durante muito tempo e ela tem a propensão a isso, você começa a secar o rosto dela. E daí o que faz? E a hipertrofia gordura no rosto não volta, cara. Não. E aí talvez o que eu acho o pior, e tem algumas pessoas que vêm, cara, com com um discurso e falam, não, isso aí fica até melhor, porque aumenta a superfície de contato e não sei o quê. Nossa. Vai se fuder, velho. Quem quer ficar com um pauzinho no lugar do clitóris? Não, cara, ninguém quer, velho. Ninguém quer, velho. Pelo amor de Deus. Não tem discurso que defenda esse tipo de virilização. E aí, eu vou provocar aqui, porque a gente fala rasgado mesmo, mas vou falar de dose aqui só como um exemplo que eu acho que pode ser educativo, porque as pessoas tomam oxandrolona como quem toma tic-tac. É uma das drogas que mais está virilizando as gurias. E por quê? Porque o pessoal está achando que mulher tomar 20, 30, 40... É dose baixa. É absurdo. Meu Deus do céu, cara. É dose dependente. E detalhe, você toma, Guilherme, pega uma mulher que entra no consultório hoje, nunca treinou na vida, não tem massa muscular, totalmente crua, não sabe treinar. Põe essa mulher tomando ox, você pode colocar ela tomando, aí coloca dose 20 miligramas, 10 miligramas, pode ser 5 miligramas. Essa mulher não consegue absorver nada. Nada. E ela vai começar a coletar todos os colaterais possíveis. Tem a maquiagem que o Ramon falou, ela vai olhar para o espelho, ela vai ficar mais durinha. Ela vai olhar para o espelho, nossa, eu tomo com mais disposição? Dá mais disposição? Claro que dá. Ela vai conseguir treinar, o treino dela que era ruim passa a ser menos pior. E aí, na cabeça dela, ela está melhorando, mas é a maquiagem. E, no final das contas, nada está acontecendo e os colaterais estão comendo solto. E ela lê, o que acontece? Ela vai lá e busca uma referência. E ela lê colaterais, o que essa droga pode me causar. Aí ela lê lá, hipertrofia do clitóris, desenvolvimento de pelos, perda de cabelo, desenvolvimento de voz, né? É um dos problemas que também a gente vê que facilmente acontece. Só que aquela é a lista de colaterais que podem acontecer e que não que devem acontecer e que é aceitável. Colaterais não são aceitáveis.
Até certo ponto, São controladamente, isso pode ser, né? A gente faz um manejo disso. Mas, cara, aconteceu colateral, para imediatamente. Mas que merda que você está pensando que você vai ter que continuar com um negócio que está causando colateral, que não volta para trás, cara, não volta. Existe um pensamento, eu acredito, e eu já fui desses, de que se está tendo colateral é porque está batendo. E, na verdade, o colateral ele é o primeiro indício do seu corpo de que, opa, tem algo errado. Então, eu acredito que também a questão da dosagem, a dosagem boa, porque isso é individual, a dosagem boa é aquela que você tolera sem apresentar colaterais. Absolutamente. E mulher, como ela vai usar, mesmo que ela use lá 40 miligramas de oxandrolona, que é uma pancada. Que é uma pancada, pelo amor de Deus, ó. Aqui, ó. Não faça isso. Esse cara, nem 15 miligramas, tá? 15 miligramas é alguém que vai competir. Então não faz mais. Uma categoria pesada. Outra. É dose dependente, cara, tá? Não adianta colocar 5 miligramas e ficar o ano inteiro tomando, não. Dose e tempo dependente de disposição. Exato. Dose e tempo dependente. Por quê? Vai ser a mesma coisa. Vai dar ruim, vai dar merda. E aí, onde que eu tava? Ó, o Alzheimer vindo. Pesadão. Falando sobre a Vamos falar sobre o efeito neurotóxico dos esteroides, que eu já estou perdendo a memória. Deixa eu aproveitar, então, que já que a gente perdeu o raciocínio, que é o seguinte. A gente tem hoje, pela questão do fitness, muita gente procurando médicos que têm uma autoridade absurda na nossa sociedade e que tem um papel maravilhoso, mas que tem alguns médicos que eu acredito que praticam isso de uma forma questionável, e as pessoas chegam lá no médico, no endócrino, no nutrólogo, e saem com uma receitinha de R$ 1.500 de manipulados, que não serve pra outra nada, receitinha de R$ 1.000 de estano, de óxido, talvez um GHzinho. A pessoa mal pisou numa academia e tem uma composição corporal ruim. Eu, como atleta e como usuário declarado de esteroides, eu sei que o simples fato de você estar usando alguma coisa faz com que a pessoa acredite que aquilo vai ser bom e se empenhe no resto. Então, a pessoa experimenta um resultado... Exato. Ela experimenta um resultado rápido provocado por aquilo, você está dando um tiro de canhão numa formiga, mas a que custo isso? E o que a gente mais vê são essas meninas que... Meninas, forma de dizer, porque tem homens também, que depois de 6 meses que acabou o ciclo, gastaram uma grana violenta, estão tudo arrebentado. Absolutamente. Então, ficam pior do que estavam. E aí eu me lembrei onde que a gente estava. Uma mulher, por usar 40 miligramas, que é uma dose excessiva, né, muito excessiva, de esteroides, ela não vai morrer. Não vai morrer. Eu rasgo todos os papéis, não vai morrer. Só que o efeito problemático, que as pessoas parecem que não estão ligando muito, é virilização. O efeito problemático em fêmeas é virilização. Talvez ela fique com um perfil lipídico ruim, tenha problemas a longo prazo, muito, muito, muito longo prazo. Mas, cara, o efeito problemático é realmente que ela vai levar para o resto da vida, né, Ramon? Não é igual ao homem. Que a virilização para o homem é ótima. Cara, quanto mais meu rosto ficar seco, quanto mais eu tiver barba, quanto mais eu desenvolver virilização no homem, ele fica mais homem, fica show, tá maravilha, né? O cara pode até ficar com um tom de voz mais agressivo, mais grave, mais interessante. Os efeitos no homem são ótimos. Só que como a dose é muito maior, aí ele vai ter problema. Esse cara pode morrer, sim. Tá? A mulher não pode morrer, porque a dose ainda é muito baixa. Mesmo que abusiva, é muito baixa. O homem pode morrer, sim, porque a dose é muito diferente. Aí ele vai lá para outra casa decimal de dose. E aí, sim, você pode ter problemas significativos com relação a hormônios. E uma coisa, Guilherme, que é muito importante para ser falado é o seguinte: a base de tudo é dieta e treino. Você não coloca uma pessoa tomando um hormônio, que é o que acontece, se você não sabe se ela come bem e treina bem, que tem um metabolismo apropriado para ela poder assimilar aquilo ali. Porque, muitas vezes, aquela pessoa está acabando com a saúde dela. A gente vai ter um quadro de inúmeras pessoas com inúmeros problemas decorrente à banalização e utilização de esteroides anabolizantes, tanto homem quanto as mulheres. Sabe o que é fazer isso? E é assim, ó, é a analogia perfeita. É turbinar um carro velho. É turbinar um carro velho. Ele vai andar 2 quadras muito forte, muito potente. Ele vai ganhar de qualquer outro carro numa reta ali de 2 quadras. Mas chegou no final, o motor fundiu. Aí fudeu, aí não tem mais que resolver. E aí vamos pegar esse gancho do Danilo, de treino e dieta. Você teve uma pergunta interessante sobre isso. Qual que foi?
O que era Qual é o mais importante? O que é mais importante? Ele adora isso, porque ele é o cara dos treinos. Eu né? adoro polêmica. E eu já tenho a posição. Eu vim aqui nós vamos preparado, brigar. essa aí eu já Aqui nós respondi uma vez. Mas essa aí nós vamos. Eu vou, O que eu é vou mais falar por último. O que é mais Quer importante? dar a palavra final. Ramon. Safado mesmo. Treino ou dieta? Treino ou dieta? É muito fácil falar assim, é 33% cada um, são 3 pilares, treino, dieta e saúde. Saúde, quando fala saúde, assim, ó, galera, é hormônio que a gente está falando, tá? A gente usa esse eufemismo para deixar a coisa um pouquinho mais... Mas é assim, ó, falando em saúde, é hormônio, saúde hormonal, envolve todos os outros fatores, mas quando a gente fala assim, dos pilares, a saúde, quer dizer saúde hormonal, uso de ergogênicos. Então, é só eufemismo, tá? E aí você fala assim, 33% de cada um, né? Porque no final tem que estar tudo perfeito. É lógico, isso para um atleta. Mas as pessoas perguntam no modo geral, assim, o que é mais interessante eu fazer se eu não tenho disposição para fazer tudo? Cara, é treino. É a única coisa que você faz e isola todas as outras variáveis que tem a capacidade de mudar o teu corpo, mesmo que você coma feito um retardado. Mesmo que você coma tudo errado, se você treina num nível adequado, numa intensidade adequada, com uma progressão adequada, você pode foder tudo, cara. E eu podia estar falando assim, não, vamos puxar a sardinha para o meu lado. Correto. Vamos falar. Não é, velho. Faz um treino decente. Assim, ó, entre contratar um médico, um nutricionista, E um ou treinador. coach, ou um treinador, contrata o treinador. Contrata o treinador. Se Um bom defenda, treinador. Danilo. Deixa eu falar agora. Não deixa ele falar, mas eu vou ter que E defender contrata um bom treinador. É melhor você treinar 2 vezes por semana com um bom treinador do que ter um completo bosta ou um cara mais ou menos te acompanhando 5, 7 vezes na semana. Então, cara, contrata um bom treinador. Se for caro, contrata durante 2 dias. Você ia treinar 5 com ele, contrata durante 2 dias. Esses 2 dias vão fazer muito mais diferença do que você ter 5 dias lá, um cara só para tirar peso, olhar você e falar, tá certo, tá bonitinho. Vai se fuder. Não é assim que funciona. Então, Guilherme, eu concordo com o que o defenda. Guilherme, com o Ramon falou, Você tá? quer falar que é um nutricionista agora. Não é nutricionista. Eles não estão sabendo nem fazer dieta. Hoje em dia, a classe, eu até brinco, estudo nutrição, e o que eu vejo hoje em dia? A classe do nutricionista tentando se apoderar de funções que não são deles. É função de um nutricionista montar um atleta? É função de um nutricionista colocar alguém de barriguinha seca? Que matéria que você faz na faculdade que está ali para o nutricionista falar? Então, não puxa sardinha para o nutricionista hoje em dia e fala abertamente. Você vai ser cancelado. Danilo. Não tem problema, eu falo a verdade. Pode me cancelar o que for, mas a vida é assim. E é o seguinte, por isso que a gente vê muita cagada. É gente tentando fazer o que não sabe. Então, o que o Ramon falou, dieta e treino, é o que falou, isole-se todos os fatores e investe um. Mesmo você com uma dieta ruim, com desbalanço energético, ou então com uma dieta comendo muito mais, você vai conseguir ter um resultado. Mas sempre lembrando que isso aqui é esse modo, ou esse não existe. O que existe é o seguinte. Primeiro, se você não sabe nada de comida, aprende pelo menos a comer o básico. E na hora que você aprendeu a comer o básico, qual que é o mais importante? Aprende a treinar. E aí você tem que perceber o seguinte, cada vez você vai travar. Você vai travar por uma alimentação, você vai travar por um treino. E chega num ponto, por exemplo, eu falo com todos os meus alunos, nutrição é importante? Eu falo assim, não, vai treinar, treino é importante. Eu falo com todos, sabe por quê? Porque eu sei que a nutrição deles vai estar apropriada sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Danilo. O que você pensa disso? Você acha que alguém engorda comendo comida de verdade? Comida mesmo. Comida de gente panela. grande? Não, é que, comida de panela, bem isso aí. Os meninos falaram que eu gosto de anotar muita coisa. Eu, hoje em dia, assim, eu tento refletir diariamente sobre isso. Não é interessante para o mundo ter alguém saudável. Isso eu falo com todas as certezas do mundo. Eu já fiz alguns experimentos que eu falei assim, olha, você vai poder comer o tanto que você quiser. Existem pessoas que comem muito mais, que gostam de comer comida. E eu falei, olha, a gente vai emagrecer e eu vou colocar o que você quiser para você poder comer. Uma pessoa que come comida, que come ovo, que come pão e organiza a dieta dela à base disso, ela não engorda. Ela não engorda. Mas essa pessoa não é interessante para o mundo. Ela movimenta pouco dinheiro. Uma pessoa que tem uma dieta bem estruturada, ela movimenta pouco dinheiro, ela não tem dor de cabeça, ela não tem dor no corpo, ela não tem dor em nada, ela não entra numa farmácia, ela não movimenta dinheiro em rede de fast food, nem nada. Essa pessoa, ela o quê? Ela bebe, né? Mas ela não movimenta. E aí o que eu falo? A pessoa, eu quero emagrecer, tira do nada, tira pouco. 50 gramas de arroz. Vou colocar 30. Isso é irreal. Eu dei uma dica uma vez que foi muito bom, porque várias pessoas
que depois, futuramente, iniciaram a consultoria comigo, falaram assim, não, porque há 6 meses atrás você falou que se não tinha carboidrato no meu almoço, eu poderia colocar que ia dar a mesma coisa. Para eu poder começar com 50 gramas e se eu ficasse com fome 80, depois 100. E várias pessoas aplicaram isso e todas elas continuaram tendo resultado. Então, eu te falo, Guilherme, comida não engorda. O que engorda são todas as outras coisas que incluíram dentro do nosso cardápio, que são de alta densidade energética, com uma alta quantidade de gordura, que são totalmente muito palatáveis, com muito sabor doce ou salgado, que simplesmente faz com que você mude totalmente o controle de balanço energético do seu corpo. Você pega uma pessoa que hoje em dia come pra caramba, come muito, come pizza, come isso, come aquilo. Você fala assim, olha, eu vou te dar a mesma quantidade que você comeu de pizza, de comida. Essa pessoa não consegue comer nem 1/3 do prato. E ela fala assim, nossa, isso é muito. Danilo, eu vou te fazer um desafio agora, vou te fazer uma pergunta e depois eu dou o meu ponto de vista sobre o treino. Qual alimento disponível na natureza é rico em gordura e carboidrato? Abacate. É um pouco. Pasta de amendoim. Sim. Não, eu falo assim, dentro dos que existem. Não, eles têm um Eu pouco, vou mas fazer o eles não seguinte, são ricos vamos em lá. ambos. Ricos, que eu falo, desculpa, eu vou corrigir. O amendoim e o abacate, eles possuem os 2 macronutrientes, que me vem à cabeça rapidamente. Porém, para isso te engordar... Você consegue vai comer ter que 2 quilos de amendoim? Exato. Sem E aí é o falar na seguinte, questão da absorção. Você acha que você absorve todas as calorias do amendoim? É sério mesmo? Aí, Já imaginou? Esse ponto é Tá legal, muito obeso, velho. porque eu ouvi em outro podcast esses dias e foi muito interessante, porque um obeso, uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, ele consegue comer uma pizza inteira. 8 pedaços, tranquilo. Mas ele não consegue comer 600 gramas de arroz com feijão, salada e carne. Ele acha que isso é muito. Isso é muito Exatamente. interessante. muito. Né? Como a mentalidade acaba ficando deturpada por função dos hábitos. E aí você vê que não é fome, é vontade. Isso é muito, muito louco, né? E aí, sobre o treino, o que eu acho é o seguinte, eu gosto sempre de voltar... Pronto, agora vamos escutar. Agora senta, vamos escutar senta o lá na profeta. história. Entendeu? Prestem atenção. por favor. Agora é a Esse profecia. cara, ele é bom. Ele puxou esse assunto, ele criou o problema para dar a solução. Você não, esse viu? cara tá vendendo a muito gente bem. A gente tá vendido aqui, é casinha. Ele montou a Vamos casinha. combinar aqui, ó, pra gente poder pegar ele. Mal ele sabe. A gente preparou. Eu Vamos não lá, vou me fala. estender muito, não, porque assim, eu gosto de voltar Não, pode estender, no por favor. básico. Se você pegar um cara, um ignorante completo, eu gosto de voltar lá em 1900, né, Eugênio Sandow, esses caras aí, não existia nada sobre low carb, não existia porra nenhuma, não tinha conhecimento. Só que o cara, ele fazia flexão lá com 200 quilos nas costas, ele levantava carroça, ele fazia isso, fazia aquilo, e ele tinha um físico muito bom, principalmente para aquela época, né? Ele tinha um bom percentual de gordura, tinha um bom volume muscular. Meu ponto é o seguinte, qualquer pessoa que esteja no ponto zero, ela precisa, em primeiro lugar, criar uma rotina de exercício, seja lá qual for. Porque esse é o mais difícil. Porque as pessoas acham que é passar fome, e isso, no curto prazo, é fácil de fazer. Mas tirar a bundinha do sofá e fazer uma atividade que ela vai ser extremamente desafiadora no primeiro momento, esse é o difícil. Então, até mesmo quando eu trabalhei um pouquinho como coach, eu sempre tentei criar a cultura do treino, deixando a dieta até mais solta. Falei, cara, não preocupa com dieta, preocupa em ir treinar 5 vezes por semana, que seja. Por quê? Qualquer coisa bem organizada com isso garantido depois vai explodir em resultado, né? Então, o treino, ele é, sim, o grande mobilizador de tudo. E aí tem várias mobilidades. A pessoa tem que fazer necessariamente musculação? Se ela odiar, não. Mas, na minha visão, assim, para construir um físico estético... Para a construção, absolutamente. É a melhor, Absolutamente. né? Até mesmo em perda de gordura. E existe esse mito também Sim. do... O que você pensa, Amon, do aeróbico versus a musculação para a perda de gordura? Você já viu algum atleta que fez uma preparação para palco de fisiculturismo que não faça cardio? Não. Não, né? E as pessoas falam que não. Assim, o treinador adora esse papo. Você vai falar com qualquer treinador, porque ele quer te vender. É safado mesmo. Se ele fica com esse papinho, é porque ele quer te vender. Ele quer te vender o treino dele, quer te vender a consultoria, enfim, qualquer coisa. Cara, o cardio vai ter um papel muito maior nessa questão de oxidação lipídica. Só que se você não tiver uma mínima manutenção de algumas variáveis pelo treino, isso não acontece de uma forma tão interessante. Então, é lógico,
A gente vai estar pensando num atleta de fisiculturismo. Mas para outras questões, também, senão, cara, vai ficar só fazendo cardio. Porra, daí, que idade você tem? Depende muito, né, do contexto. Mas aí, só cardio, só cardio, só cardio. Talvez a dieta não tenha um perfil tão anticatabólico quanto a gente gostaria, porque as pessoas comem pouca proteína, né? E aí você vai ficar um velho sarcopênico, né? Exatamente. Vai ficar, cara, que cara que você vai ter? É porque a musculação também tem uma função motora muito importante. Absolutamente. Tem cascatas metabólicas que só são ativadas pelo treino de musculação, pelo treino resistido. Existem cascatas metabólicas que só são ativadas por desenvolvimento de atividade aeróbica. Então, cara, faz os dois, tá? De uma forma ignorante e simplista, vê se você concorda comigo. Vamos assumir que para perder gordura necessariamente você tem que estar em déficit calórico, que vai ser consumir menos do que você gasta. Isso é mandatório. Você pode atingir isso fazendo só aeróbico ou só musculação. Perfeito. Beleza? Agora, no longo prazo, se eu sou uma pessoa que eu odeio atividade física, a musculação, vamos supor que 1 hora de musculação seja equivalente a 1 hora de cardio em gasto calórico, então eu estou perdendo a mesma coisa. Mas a musculação, ela, no mínimo, ela vai ativar você de outras formas que também vai te dar um estímulo de massa muscular magra, Sim, que é fundamental para várias outras coisas. Ela tem um princípio de construção por questão hormética, por hormese, que é você morder, assoprar, né? Dar uma paulada pela qual o corpo consegue se regenerar facilmente, né? Os sistemas consigam dar conta disso. Isso basicamente é a hormese. A musculação é muito mais do princípio hormético do que uma caminhada, uma corrida, qualquer outro cardio. Então, ela tem esse princípio muito mais latente, é muito mais interessante desse ponto de vista. Mas a gente não pode ficar sendo 8 ou 80, porque você vai ver o papel de oxidação de gordura prático, é muito grande também, né? E é isso que eu sempre penso. Por que nenhum atleta que eu conheço, nunca vi nenhum atleta que sobe num palco sem fazer cardio? Se fosse só a musculação, se a musculação, né, desse todo o aparato que a gente precisa, esse cara só ia fazer o quê? Treinar 2 vezes por dia. Tem algo interessante, né, Guilherme, olha para você ver, puxando um pouquinho para a parte quantitativa, que vai ser interessante esse raciocínio. Vamos supor que uma pessoa ela treine, tá bom? E ela faça o cardio. Durante o cardio, o que você utiliza de substrato energético? Você utiliza um pouco de gordura endógena, de gordura exógena, utiliza um pouco ali de carboidrato do teu músculo e alguma coisa ali dando sopro na sua corrente sanguínea. E aí, uma coisa que eu faço direto é o seguinte, à medida que eu vou identificando para uma pessoa na hora da orientação que ela tem um apetite, ela gosta de comer mais, ela deseja comer mais e aquilo ali vai ser um problema, na hora que eu coloco um cardio para uma pessoa, vamos supor um cardio que gaste lá 200 quilocalorias, eu tenho que ser obrigatoriamente completar, porque aquele cardio não puxa tudo de gordura com comida. Essa pessoa pode comer mais. Quando eu coloco uma pessoa malhando, treinando bem e fazendo um cardio, eu consigo trabalhar com mais comida. E muitas das vezes, falei com o Ramon isso aqui. Ramon, uma pessoa para poder emagrecer, inicialmente ela precisa passar fome? Nunca. Nunca. Uma pessoa, Guilherme, para poder emagrecer, ela não precisa passar fome. Eu mostrei a gente estava discutindo alguns casos clínicos. 2 casos, 120 quilos, está com 100 hoje em dia. Não passou fome a hora nenhuma. O outro... Bem pelo contrário. Comeu muito mais do que imaginava. Comeu bem. E é o seguinte, você precisa passar fome? Sim. Quando você estiver pagando preço, para subir em cima de um palco de competição, na hora que o seu percentual lá quer ficar seco, você tem que passar fome, vontade de comer, se você for fazer certo. Só que aí é um atleta. Sim. As pessoas parecem que elas não conseguem mais entender que um atleta é um atleta, uma pessoa normal é uma pessoa normal. Não queira, se você não é atleta, não está numa condição de atleta, não faz tudo que um atleta faz com a intensidade que ele faz, não queira fazer nada que um atleta faz. E se repete, por favor, porque isso aqui é muito importante, é o seguinte, não queira um atleta para poder subir em cima do palco, ele já está com o corpo fudido de bom e ele faz 8 manipulações de dieta para poder chegar lá. O que a gente vê na prática são pessoas pegando a 7ª ou 8ª manipulação e colocando para o mundo fazer. Agora, porque é a que tem mais... visibilidade. Mais vantagem estética. É. Só que para atingir uma vantagem estética daquelas 8 semanas finais, você tem que estar seco antes. 14 semanas antes. Você tem que estar seco, meu irmão. Não adianta Agora, fazer só a parte final da coisa. Eu falei, vai ser uma delícia. Parem de olhar para o que o atleta faz e parem de reproduzir. A nossa escola, de todos nós aqui, é o fisiculturismo. O fisiculturismo é escola. O fisiculturismo, ele te ensina.
E aí você, entendendo o que um fisiculturista faz, você vai ser capaz de orientar qualquer pessoa. E isso aí que é importante. Uma vez me fizeram uma pergunta: pô, mas eu sou de uma outra modalidade, eu pratico ciclismo. Eu falei assim: olha, entendendo o que é a vida de um fisiculturista, eu consigo trabalhar com qualquer modalidade. Um fisiculturista, ele muda a composição corporal, ele precisa treinar, ele precisa recuperar, ele precisa ter alta performance, ele precisa ter um treinamento. Ele é a Fórmula 1 de tudo. Para consertar tudo vai Fusca, derivar isso. Vai que vai. Agora tem um negócio legal, nós vamos filosofar aqui, porque tudo que a gente falou é de um ponto de vista bem prático, de um mundo competitivo e até mesmo da pessoa comum. Mas a gente tem uma questão hoje, uma característica do mundo, que são as redes sociais, e que elas ocupam, sim, hoje, uma janela muito grande da maioria das pessoas. E o Instagram, por exemplo, que é uma plataforma de consumo rápido, né? As pessoas estão ali para se entreter, para consumir um conteúdo de fácil digestão, vamos dizer assim. Quem você segue dita muito como você se enxerga. Então, hoje você tem um boom do fitness nacional, e isso é muito bom, mas as pessoas vão lá, seguem um Rafael Brandão, segue aí sei lá, o Eric Woodberg, um Lucas Ferrara, o Fê Franco, essa galera toda aí, um James Bond. E aí fica lá aquele menino novinho, a galera que nunca passou por um período restritivo, olhando aquilo, achando que aquilo ali é algo que ela consegue aplicar a hora que ela quiser. E o que eu quero dizer? Eu, como atleta, eu vivo muito essa bolha dos atletas, e como eu estou numa fase que eu dei uma pausa nas competições para focar em outras coisas, eu estava me sentindo muito merda. Porque eu ficava vendo aqueles atletas ali o dia inteiro, eu falava, cara, eu sou um bosta, eu sou um bosta, eu sou um bosta. E parecia que só existe atleta no mundo. E eu estou tendo uma experiência muito interessante hoje, porque eu estou fazendo um trabalho em uma empresa grande, e eu estou tendo contato diário com os funcionários lá. E eu sou a referência do escritório. Os caras toda hora me param para perguntar dieta, e eu uso uma roupa normal. Então, assim, a média das pessoas é muito baixa, e a maioria das pessoas que já estão encaminhadas numa dieta e num treino há um tempo razoável, elas já estão muito acima da média e ainda assim se sentem muito mal. Eu acho que essa questão do treino e da dieta, principalmente hormonal, a tomada de decisão para o físico dos sonhos, ela nem sempre é muito refletida por conta dessa bolha, né? Então, isso tem reflexos ruins, negativos muito sérios hoje em dia. A gente vive muito essa bolha, né? Frequentemente eu me pego me corrigindo porque eu estou com a cabeça muito aplicada nisso. E é o problema que eu vejo de muito coach hoje, coach de fisiculturismo, que acaba atendendo pessoas normais ou se aplica isso. Ou até o cara que era fisiculturista virou nutricionista e começou a atender um público geral, né? Eu sempre falo, cara, isso não é uma regra absoluta, mas um ótimo fisiculturista normalmente é um péssimo coach. Normalmente é um péssimo coach. Por quê? Porque ele pega aquilo que um dia ensinaram para ele, que ele aplicou durante uma fase específica da vida dele, ele toma aquilo como verdade e acha que é só daquela forma que se pode chegar a determinados resultados. Então, ele começa a sempre reproduzir. E reprodução é receita de bolo. Receita de bolo não funciona com o grande público. Não é assim que funciona. As pessoas são muito... as respostas são muito individuais. Então, quando você começa a replicar a receita de bolo, começa a dar vários problemas. E aí, um dos motivos pelo qual o fisiculturismo ficou um pouco mal falado, ficou com uma percepção ruim, talvez, da sociedade, porque eles limitaram todas as questões que são trabalhadas a coisas muito específicas. Acham que é só aquilo. Mas é um mundo tão grande, um mundo tão amplo de possibilidades e de formas de trabalho que, cara, transcende muito isso de reprodução. Até para finalização. As pessoas estão fazendo receita de bolo o tempo todo. Depleta, desidrata, depois supercompensa. Cara, tem atleta que sobe muito bem num palco só desidratado. Tem atleta que não precisa desidratar. Tem atleta que não precisa fazer recomposição de glicogênio. Tem atleta que sobe depletado e fica na sua melhor forma. Não é só reproduzir uma receita que está sendo replicada o tempo todo. Então, depende muito. Eles pegam um livro lá muito basicão, muito simplista, ele fala, é dessa forma, dessa forma, dessa forma. E começa sempre a replicar aquilo. E aquilo não é o suprassumo do fisiculturismo. O suprassumo do fisiculturismo é a individualidade. Isso de individualidade é um caso que hoje em dia
eu vejo na parte de orientação que é o seguinte: cada pessoa tem uma resposta. Eu tentei sempre mapear o meu trabalho, eu tentei criar fluxograma, eu tentei mapear de uma forma que eu conseguiria, por exemplo, colocar ali um robô para poder fazer dieta para mim. Hoje em dia isso é possível? Eu já te falo, Guilherme, em pouco tempo, tá? Hoje, se eu tivesse um bom programador sentando do meu lado, eu já conseguiria fazer uma dieta para alguém ser eutrófico. Ou seja, uma pessoa não ser gorda. Ah, você não quer ser gordo? Eu já conseguiria sentar com alguém com muito trabalho e mapear para um robô fazer dieta. Só para você ter uma ideia de dados que eu já tenho. Faço isso falo com toda certeza do mundo. Iria aposentar 70% dos nutricionistas hoje em dia. Só que ele limitou a eutrofia. Só para dar um gostinho aí do que o Danilo está falando de dados, o Danilo me acompanha aí pelo menos há 1 ano e meio. É assustador. Mapeando eu tenho todas medo as do minhas Danilo. dietas, as minhas dobras, o meu peso e fotos. Ele tem uma planilha lá que vocês não têm ideia, os gráficos lá. Acho que a NASA não tem aquilo ali. Sabia ainda. que eu não sei quanto eu ganho por mês e o Danilo sabe. Porque ele só de conversar comigo, ele já fez umas planilhas que eu falo, que porra é essa, velho? E detalhe, Guilherme, eu trabalhei com programação. Eu sei o que um bom programador é capaz de fazer. E hoje em dia, com inteligência aumentada, com essa tecnologia que está vindo aí, galera, começa a estudar. Porque vai ficar todo mundo sem emprego. Isso é fato. Porque não vai ser um robô que vai substituir o povo, não. Vai ser um robô que foi feito por um cara foda, com muita experiência, sendo manipulado por um cara que sabe bastante. Sim. E aí você deu a deixa que eu queria para a gente falar um pouquinho sobre marketing digital. Ah, pronto. Né? Era aí que ele queria Porque chegar. é o buraco negro. Hoje, os 3 que estão aqui nessa mesa podem até achar que não, mas os 3 vivem de marketing digital de uma forma muito intensa. Então, eu queria introduzir esse assunto aí primeiro, Danilo. Qual que é a sua visão do marketing digital, que é um termo muito genérico, no que você faz hoje e o que você enxerga em relação a isso? Então, a pandemia, né, nos criou. E eu vi na época da pandemia, eu falei assim, vou começar a mexer aqui para ver como é. E assim, hoje em dia minha vida gira em torno à rede social. Eu falo, é a forma que eu encontrei de comunicar com o mundo. E o mais interessante de tudo é ver que você consegue atingir muita gente. Um monte de gente que eu posto me manda mensagem diariamente, Danilo, eu fiz isso e deu certo, Danilo, eu fiz isso e deu certo. Chega num certo ponto, Guilherme, que você, vendendo hora, você não consegue mais, mesmo aumentando o ticket, pode aumentar o que for. Geralmente, quem escolhe o seu preço é o mercado. Não é você que escolhe o seu preço, o mercado põe o seu preço. E à medida que você tem lá uma fila de espera de 6 meses, o que você faz? Você sobe o seu preço. Você sobe o seu preço. E o que acontece é o seguinte: você não consegue mais diretamente atingir as pessoas. E o marketing digital traz para você, as mídias sociais... Escala, traz para você, num quesito, coisa que eu não me importava muito, tá? Eu sempre me importei com os meus orientados. Eu me coloco no lugar do meu orientado e eu falo com todos eles. Eu tenho um carinho especial por você. Eu quero que você tenha resultado. Por quê? Porque o seu resultado é como se eu estivesse tendo resultado. É a coisa que eu mais gosto de ter resultado. Porém, trabalhando aqui, você recebe uma mensagem, cara, fiz o que você falou e perdi 7 quilos. Do nada. Muito obrigado. Aí você recebe outra mensagem. E é algo que é fantástico na hora que eu nunca esperei que isso ia acontecer. E aí você vê que você é importante, você está fazendo parte do progresso de outras pessoas sem estar ali diretamente. E hoje uma das coisas que faz eu querer postar é sim o meu trabalho, é sim a progressão do meu trabalho, é a escalabilidade que hoje em dia a gente busca com o trabalho, que depois o Guilherme pode falar um pouquinho disso para vocês. Mas o mais interessante é atingir pessoas. Aquela pessoa que ajuda muita gente com rede social, você vê ela falando, o olho dela brilha, ela fala assim, cara, eu quero ajudar mais gente. Não é porque ela faz dinheiro com isso, não. É também, ela faz dinheiro com isso, mas eu te falo, o que move ela, nada mais justo, porque tem que pagar a conta no final do mês. Lógico. Mas eu te falo, existe uma matriz motora que faz você querer postar mais e atingir mais pessoas para você poder fazer com que as pessoas tenham também essa experiência. A experiência de que, no meu caso, tem como você emagrecer sem passar fome. Entendeu? Tem como você emagrecer de uma maneira diferente. Muitas vezes você, que estava ali bem intencionado, querendo fazer uma dieta, procurou um profissional, fez tudo certo que dependia de você, você foi direcionado para um caminho lixo, para um caminho que a chance de você ter sucesso é muito baixa. Isso acontece direto. Você acabou com a pessoa. Não, você acabou com a pessoa. Acabou com ela. Porque ela estava motivada, ela queria, ela se dispôs, ela gastou dinheiro e, no final, ela tomou ferro. E aí, sabe o que ela faz? Muitas vezes, ela foi direcionada para um caminho errado, um caminho mais difícil. E se ela fosse direcionada para um caminho mais fácil, ela conseguiria. E aí?
Essa pessoa, muitas vezes, ela se fode para dieta, come todo como o mundo e está lá com seu grau de obesidade, com a pré-diabetes. Você mudou o destino de uma pessoa. Ramon, o que é marketing digital para você? Não sei porra nenhuma de marketing E como você Sabe vivencia isso? Não sei porra nenhuma. Eu tomo pau toda hora disso aí, porque eu não sei nada, cara. E eu acredito nisso, mas você vive disso hoje. Isso, absolutamente. Absolutamente. Por mais que eu não saiba, eu não posso negar que hoje é isso que paga minhas contas. E, na verdade, o que é legal? Hoje, qualquer pessoa tem a sua própria rede de televisão em mãos, né? E eu comecei numa postura muito mais de atleta no marketing digital e até espelhado muito no Danilo, no início da pandemia, onde eu queria realmente criar uma audiência e fazer um negócio como atleta ali. Só que eu percebi que, primeiro, a energia que eu tinha que dispor para gerar volume de conteúdo interessante, relevante, para ter cada vez mais público, era absurda. E eu fui caindo na real que competir e fazer isso de uma forma que o mercado exige. Eu não conseguia, tem outros que conseguem, eu não conseguia. E eu também percebi que eu não tinha, talvez, o carisma necessário ou a sensibilidade. É um bruto. Troglodita, para lidar com as pessoas. Para pessoas brutas também. De forma que eu criasse um business ali, vamos dizer. E aí foi a minha percepção, aí, principalmente no início desse ano, por volta de fevereiro, que eu caí de cabeça na gestão de tráfego. O Danilo acompanha isso muito de perto também. Incentivo todos os dias também. Porque o que eu percebi? Falei, cara, eu não quero ser mais o cara da frente da câmera. Eu posso ser o cara do bastidor. Por quê? A gestão de tráfego, na verdade, ela é uma ferramenta que vai fazer com que você, Ramon, você, Danilo, atinjam mais pessoas dentro daquele público que você quer se comunicar. Porque o que você falou, Danilo, é muito interessante. Hoje, o Instagram e as outras redes sociais, e também não só isso, as plataformas de busca, te permitem criar comunidades de pessoas que se identificam com você. E eu gosto de pensar, eu li isso, eu não vou lembrar o livro, a audiência é a moeda mais poderosa da nossa geração. A atenção, né? Exatamente. Então, assim, você imagina que se você tem uma loja, você tem um consultório, se atender 1.000 pessoas por mês é muita gente, cara. Você tem que atender 30 pessoas por dia aí, considerando que você tem um domingo aí que você não vai... Enfim, é um giro muito alto. 1.000 pessoas na internet não é nada. Sim. Você tem isso aí vendo seus stories hoje. E ser ouvido por essa quantidade de pessoas diariamente. É incrível. É absurdo, cara. Quando que você vai conseguir fazer isso? Nunca. Eu nunca. lembro que, hoje em dia, assim, essa questão de audiência, né? A gente vê os números crescendo e aí, às vezes, antes de postar alguma coisa, eu penso umas 10 vezes que eu falei, se eu postar alguma coisa que idiota, vão ter ali 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas me escutando. E isso aí gera um grau de responsabilidade, né, Ramon? Sim. E é interessante porque vocês dois, como geradores de conteúdo, e como sim, talvez vocês não gostem, mas como sim, vocês são influenciadores, vocês têm que encontrar dentro de vocês um equilíbrio entre a espontaneidade, para vocês não se tornarem vendidos, e também o profissionalismo, a responsabilidade com aquilo que vocês falam. Por quê? Não é nenhum demérito você tirar parte do seu dia para criar uma linha editorial de conteúdo que você vai trabalhar na sua imagem, porque tem que ter, sim, um planejamento, porque aquilo é seu negócio. Então, não é só você estar ali aleatoriamente falando qualquer abobrinha. O Ramon, eu acho muito interessante que ele faz uns conteúdos que eu percebo que é muito menos planejado, mas sempre tem uma linha de raciocínio coerente com tudo que ele fala. Geralmente são algumas reflexões voltadas mais para temas muito polêmicos, que ele geralmente é cancelado. Gosta. Ele geralmente é cancelado. Mas o público dele... Cancelem o Ramon, por favor. O público dele se identifica com isso muito fortemente, cara. Muito. Então, hoje, o que é o marketing digital, na minha visão? Ele é um campo, ele é um mercado amplo para qualquer pessoa que tenha um produto e um serviço, e isso não precisa ser aquela coisa talvez física como esse copo. O seu conhecimento é um produto, é um serviço, e hoje a internet permite ter um negócio rentável de qualquer lugar do mundo, né? A barreira hoje ficou muito baixa. Você abre uma empresa aí com, sei lá, R$200, você tem um contador aí digital por 80, dependendo do seu faturamento. Então, hoje as oportunidades são muito grandes, né? Eu acho isso muito incrível. Mas é uma briga interna, cara. Sabe por quê? Por quê?
Eu falei que, algum tempo atrás, eu me distanciei de tudo isso, né? Do fisiculturismo, das mídias sociais, e eu fiquei muito tempo fora disso. Porque eu vi, na minha visão, na minha ótica, isso tudo tinha virado uma grande bagunça, uma zona. Assim, ó, as pessoas que estavam fazendo sucesso nisso, e ainda hoje eu tenho essa percepção, infelizmente, é assim, ó, porra, não deveria ter relevância. São pessoas que não deveriam ser levadas tão a sério. E são. E aí, essa foi a minha briga. Eu não quero ser mais um desses caras. E eu me colocando à disposição das mídias, eu me sentia sendo um desses caras. Uma visão idiota minha. Hoje eu vejo quão idiota eu fui. Sim. Preconceituoso demais. Hoje eu vejo o quê? Qual que é uma das minhas motivações para ir lá e fazer um vídeo? Né? Talvez até, às vezes, polêmico. Muitas vezes polêmico. Porque eu quero ser o contraponto. Se um cara fala uma besteira, eu não vou lá citar esse cara, mas eu vou falar como que não é. Eu vou falar que não é daquele jeito. Eu vou mostrar que tem um outro jeito. E isso foi uma mudança. Eu acho que até hoje eu brigo comigo mesmo e falo, cara, será que não está parecendo que eu sou um desses caras, um desses picareta da internet? Porque é isso que eu não quero ser. Porra, assim, ó, o meu ponto fraco é esse. Se algum dia eu parecer um picareta, eu falo, puta que pariu, deu tudo errado na minha vida. Isso aí, e eu sei que o Danilo também passou por algo parecido há um tempo atrás. Todo mundo tem um pouco de síndrome do impostor. O Danilo, até pouco tempo atrás, o Instagram dele era fechado. Né? E isso é muito interessante porque existem pessoas com conhecimentos maravilhosos, com realmente muito conteúdo, com algo de valor para dividir, e que acham que não estão prontos, que não são capacitados, que ninguém quer ouvir. Os caras mais brilhantes que eu conheço hoje estão se escondendo. Cara. E é por isso que o que você falou, que talvez muito dos grandões tenham espaço, porque às vezes eles são idiotas úteis. Mas exatamente. Eles têm a iniciativa. A autocensura deles é tão baixa que assim, toca o foda-se e vai. Isso é admirável, porque o mais difícil é meter a cara, porque quando você mete a cara ali, você está com risco de ser cancelado, de eventualmente sofrer um processo. Então, existe mérito nisso também. Existe. Tem até um cara aí que a gente citou antes de ontem, que assim, é um gerador de conteúdo. Ele não entende absolutamente nada de fisiculturismo, mas ele está nesse meio. Assim, eu recrimino tudo que ele fala, todas as questões às quais ele se coloca. Mas, se você avaliar do ponto de vista prático da coisa, ele é um gênio. Sim. Ele faz milhões, cara. Milhões com isso. E aí, quem que é o burro? É ele ou é o cara que está em casa lá, que está lendo 10 livros por mês e está lá, não tem nem dinheiro para pagar a conta da luz no final do mês? Eu falo, as pessoas elas são admiráveis em instâncias diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes está ali metendo a cara com conhecimento raso, mas fez acontecer, admire-o. Pegue de exemplo, já que você sabe, pega e faça. E se você sabe fazer, se você tem conhecimento, faça melhor do que ele. Então, toda pessoa que faz algo que desbrava, né, põe à prova, mete a cara, ela tem que ser aplaudida inicialmente. E eu falo muito isso, eu falo assim, às vezes a gente fica, nossa, será que eu faço, será que não faço? Esse mundo mesmo, Guilherme, dessas coisas de atingir mais gente. Eu falei com o Ramon, a gente está batendo um papo muito complexo, né, Ramon? Para a gente poder virar uma chave, porque, igual eu falei, Ramon, nós não conseguimos atender mais pessoas. Acabou. Aumenta o preço. Chega uma hora que você não quer nem aumentar mais o preço. Por quê? Porque você começa a pescar gente... Já tá meio limite. Não, você começa a pescar gente que não é seguidor de dieta. Não vai seguir dieta. Às vezes não vai fazer o trabalho. Você já está deixando o teu filtro muito... E até depois encontra, filtra, né? Até depois encontra o seu trabalho, né? Também. Tem que ter um equilíbrio. Porque eu, por exemplo, a pessoa pode me pagar lá R$3.000 pelo minha consultoria e ela não segue nada. Eu ia ser infeliz. E eu consigo ver isso nas entrelinhas de alguns profissionais. Eu lembro, eu falei, a última palestra que eu participei foi em 2019. Palestra, eu falei assim, eu vou começar a ver se participar de palestras é algo bom. E eu descobri que palestra é só eles lendo artigo e interpretando para a gente, então a gente não precisa. Quem gosta de estudar sozinho. E aí o que acontece é o seguinte, eu via o cara falando lá, uma referência de sucesso falando, minha consulta hoje é R$2.000 e eu sou infeliz. Não falou com essas linhas, mas ele quis falar isso. Deu exemplo de quem procura ele é a mulher do cara que está todo fodido, que é gerente de um banco, que tem dinheiro e que quer que ele vá lá. Ele chega lá, faz um papel, o cara não segue nada. Ele podia cobrar 10, ele ia ser infeliz. Exato. E aí é o seguinte, eu falei com o Ramon, chega num ponto que não dá mais para cobrar mais, as pessoas pagariam, mas a gente não deve fazer isso.
A gente deve definir quantas horas a gente quer trabalhar. E o seguinte, o que você pensa hoje que vai atingir mais pessoas que você não vai ter que vender hora? E aí tem que ter sempre as duas vias. Sim, tem um ônus, sim, de você poder ganhar mais uma grana, você viver o jogo da escalabilidade, igual você mesmo comentou, e para você poder atingir mais pessoas, gerando algo de valor para elas. E que aí... seria o divisor de água entre aquele cara que ele não é tão bom, mas meteu a cara e está vendendo curso, mas isso é insustentável. Então, se você tem um conhecimento hoje, igual eu sei que o Ramon tem, muitas vezes eu sei que eu tenho também, não é vergonha falar que você tem conhecimento, não. A gente estudou muito para poder estar onde a gente está. A gente remou demais, né, Ramon? A gente fez muita coisa errada com a gente mesmo para a gente poder aprender. Merda. Colocou à prova. E ter conhecimento é diferente de achar que sabe tudo. Exato. Não, a vida é um constante aprendizado. Eu, né, eu Ramon? costumo falar para alguns alunos que eu comprei muito do conhecimento que eu tenho hoje desenvolvido com a minha saúde. Não que eu tenha causado transtornos a ponto de eu perder anos de vida, mas eu perdi muita qualidade de vida fazendo... Durante um bom tempo. Durante muito tempo. Vários. E a diferença, por exemplo, que o Ramon citou, que aquela pessoa que segue e repete protocolo nunca vai ser um bom orientador, mas se você está a fim de enfiar a cara, fazer, entender, estudar, analisar a parte científica e teórica, analisar mais ainda, fazer de novo, e aí sim você tem um aluno que você sabe fazer e você vai identificando mais variáveis, você interpreta mais variável. O que é individualidade? É você pegar um processo que ele é padrão e a cada conversa, a cada frase, a cada coisa que você fala comigo, que eu te pergunto, eu falo, vou fazer dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. Eu falo direto isso com as pessoas. Se você entra dentro de um consultório da área da saúde e fica lá meia hora, pega e joga no lixo, entre aspas. Por quê? Porque não é individualizado. Se for algo que você precisa que é individualizado, protocolo de gaveta. O cara abriu aqui, ó, e bum. Você simplesmente, o que tem algo padrão, não queira ter algo individualizado se você conversa meia hora com uma pessoa. E aí, falando ainda de marketing digital voltado à realidade de vocês, você comentou um ponto legal, porque você falou que vocês chegaram num ponto que vocês praticamente não conseguem mais atender. E aí, qual que é o próximo passo? Vocês têm uma empresa. Qual que é o produto de vocês hoje? São as horas trabalhadas através de uma consultoria. Então, o segundo passo é desenvolver uma esteira de produtos. A internet hoje te permite isso. Você imagina o seguinte, quanto que vale que seja um curso? Tem pessoas que já têm preconceito com isso, mas esse mercado aí ele vai crescer cerca de, as projeções, 25% ao ano nos próximos 10 anos, o mercado de educação online. Qual que é o valor de duas pessoas que têm uma vivência absurda, que têm uma amostragem de alunos e resultados extremamente relevante, né? E que já praticaram também? Qual que é o valor de um conteúdo gravado aí, totalmente direcionado e objetivo, de 5, de 10 horas? Aí você fala, pô, R$197 paga a sua hora? Não paga. Mas isso aí vezes 1.000, 10.000, fica interessante. Então, hoje a internet ela permite que pessoas que detêm conhecimento gerem diversos produtos extremamente competitivos para o consumidor final e que vão gerar um caixa violento para quem gera. Eu comprei uma mentoria de R$4.500 há cerca de 3 semanas atrás, de uma grande referência do tráfego no Brasil. Por quê? Quanto que eu paguei para me formar em engenharia? E eu levei 5 anos para fazer isso. Fez rápido. E outra coisa, eu não aproveitei 20% do conhecimento lá. R$4.500 num curso direto ao ponto de um cara que tem prova social. Está te dando na boca. Experiência e direto ao ponto, isso aí é de graça. Isso aí, o meu trabalho, quando eu virei a chave para tráfego, no primeiro mês eu estava pagando isso. Não pagava R$4.500 por mês, lógico, mas a parcela disso você paga muito fácil. Eu falo, quando a pessoa contrata o meu serviço do Ramon, Tá ganhando tempo. ele está contratando 20, 25 anos que a gente joga o jogo. Ele está contratando uma pessoa que dedicou horas, dedica até hoje. Por isso que você tem que amar o que você faz. Porque você escolhe, ou você diverte ou você estuda. E é por isso que vocês têm que meter a cara, porque as pessoas veem muitas coisas como custo, mas não entendem o quão caro é o tempo que você leva cometendo erros, né, na sua vida. Então, quando você compra conhecimento, e claro, existem charlatões, existem vagabundos, mas quando você compra um conhecimento direcionado, na verdade, isso é algo, primeiro, que ninguém te tira, e hoje a internet possibilita que isso seja muito barato. Você vê mentorias aí de grandes nomes de 20, 30, 50 mil reais, não entrando no mérito se é bom ou se é ruim,
Mas se o cara tem prova social para isso, se o cara tem resultado, se ele vai ser relevante para o seu negócio, é algo que se torna barato, dependendo da aplicabilidade. Faz rápido. Exatamente. O retorno é muito rápido. Então, assim, só para fechar esse raciocínio, muita gente tem resistência de meter a cara porque blogueiráfico virou um termo muito pejorativo, né? Hoje eu tenho necessidade de aparecer e eu já confesso que eu não fico tão confortável, mas eu sei que aquilo gera conexão com quem me assiste, gera oportunidade de negócio. Sempre que eu abro uma caixinha sobre tráfego, chega alguém no meu direct perguntando que ou eu convirto em uma consultoria sobre o posicionamento dele, ou eu vendo o meu serviço de tráfego. E eu sei que assim é com vocês também. Quantas vezes você abre por semana a caixinha de perguntas numa semana ruim, Danilo? Olha, eu deveria estar abrindo mais. Mas olha como é que pega. Mas pelo menos 2, 3 vezes eu abro. E sempre tem ali perguntas interessantes. 20, 30, 50 perguntas que você responde. E aí eu escolho as perguntas, as melhores, e onde eu consigo, com a minha resposta, atingir mais pessoas, porque tem gente perguntando coisas individualizadas, né? Mas a interação é isso. E aí eu te pergunto, se não entrasse dinheiro no seu bolso, você ia tirar tempo para responder? Nunca. A rede social é isso. Eu e você, a gente tem uma pessoa que a gente gosta bastante. O Ramon fica zoando porque não conhece. Não conhece igual a gente conhece. Vai me pôr, né? Olha o cancelamento. Que ele simplesmente fala assim, se rede social não me desse dinheiro, nem aqui eu estava. E a gente tem que ser prático. A gente pode quer ali gerar valor para as pessoas, quer. Mas o quê? Você está ali porque te dá um retorno. Lógico, é um trabalho. É um trabalho. Hoje em dia, postar é um trabalho. Eu falei isso. Lembra, Ramon, que eu comentei isso com você? Eu falei assim, olha, Ramon, eu acordo, eu tenho que postar. É o meu trabalho. Se uma pessoa ela conhece o meu desenvolvimento, o meu trabalho através do que eu posto, e ela me namora 3, 4 meses antes de perguntar como funciona a consultoria, então eu vou postar todos os dias. Todos os dias eu vou postar. E aí, uma coisa interessante, que uma vez a minha irmã virou para mim, num almoço de família, e falou assim, nossa, Danilo, você posta muita coisa. E eu virei para ela e falei assim, exatamente, eu posto muita coisa, mas você não é uma pessoa que pagaria pelo meu serviço. Por isso que você não se interessa. E aí eu falo assim, eu não posto para você, eu posto para um outro tipo de público. Não que você estaria lá. Eu falei assim, pula meus stories, mas não me bloqueia, não. Fica lá. E o que vocês fazem, talvez vocês nem saibam disso direito, vocês trabalham o nível de consciência do lead, da forma como o tráfego entende. Por quê? A internet é um funil, né? Então, quando vocês estão lá gerando conteúdo, no Stories, no feed, isso a gente chama de topo de funil. O cara que cai de paraquedas lá porque viu alguém postando, marcando vocês, ou chegou lá por indicação, ele começa a ver, deixa eu ver o que esse Danilo está falando aqui, metendo pau no zero carb, que não sei o quê, pô, esse cara aqui, será que ele sabe o que ele está falando? Começa a seguir. Ele segue um pouco, tal, daqui 1 mês ele está mandando uma pergunta, daqui a 6 meses, quando ele simpatizou com o Danilo e viu que o Danilo tem uma autoridade no que fala, ele contrata o Danilo. Mas é esse cara que a gente... Assim, ó, não é novidade para as pessoas que a gente seleciona as pessoas com quais a gente vai trabalhar. Felizmente, hoje a gente tem essa possibilidade. A gente pode selecionar, a gente pode escolher com quem a gente quer trabalhar. E o cara que sempre vai ter vantagem nessa escolha... Veja como o mundo mudou, né? O profissional pode escolher com quem ele quer trabalhar. Que maravilha. O jogo virou. O jogo virou depois da internet. Porque a demanda depois é absurda. da internet, parece um velho falando. Depois das redes sociais, o jogo virou muito. Agora eu me senti um tiozão, velho. Tem uma analogia que eu falo, que é o seguinte... Depois da internet. Tem pessoas que me procuram, eu falo assim, pô, mas você treina quantas vezes na semana? Quais são os seus objetivos? Isso, isso, isso. E eu explico para a pessoa, olha, o que você faz é pouco. E às vezes a pessoa fala assim, mas o que eu posso? Eu falo assim, olha, mas dentro de um modelo que eu sei que você vai me cobrar, porque a gente é cobrado o tempo todo. Sim. Eu falei assim, existe um mínimo necessário. E aí eu falo com a pessoa, olha, você não começa a pintar uma casa com tinta que você não pintaria toda ela. Você não começa um projeto já na raiz que ele vai dar... A chance de dar errado é gigantesca. Já é gigante a chance de dar errado. E eu falo, olha, o mínimo necessário seria isso. E nem é muita coisa. E aí a pessoa fala assim, você está disposto a fazer isso? Porque eu sei que você vai me cobrar e eu sei que você vai se frustrar. A mudança ela é lenta e você vai chegar no final e vai virar para mim e falar assim, nossa, eu esperava mais. Então, hoje em dia acontece isso, né, Ramon? Então, é muito mais inteligente fazer o que a gente tem feito, que é selecionar as pessoas. E como que eu seleciono? Qual que é a pessoa que vai ter prioridade no meu atendimento? É o cara que já está me namorando há muito tempo. É o guri que está lá, responde um story, faz uma pergunta.
Eu não faço a menor ideia do que seja essa porra desse funil, então você me conta. Mas é basicamente isso. É aquela pessoa, porque me poupa tempo. Sim. É aquela pessoa que já vem até mim sabendo o que eu defendo. Então ela não vai se frustrar, porque ela já sacou. O Ramon é esse cara aqui, ó. E aí, na consultoria, cara, ele é esse mesmo cara que está falando lá que está falando nos e aí, stories. novamente, por que isso é um funil de venda? Então, a boca larga, que é o topo do funil, é onde a maioria das pessoas estão, que é o nível de consciência mais baixo. O cara acabou de te ver. Ele vai estar desconfiado, ele não vai te comprar ali. O meio do funil é o cara que te segue há um tempo. O fundo do funil é o cara que está ali tempo suficiente para ter confiança que você exerceu autoridade e que vai te contratar. E qual que é o legal do marketing digital, especificamente do tráfego? Hoje vocês são 2 empresas, vocês prestam consultoria. Esse é o único produto que vocês têm hoje no curto prazo. Só que o cara que te paga, o cara que já te contratou, ele é o público mais quente possível, porque você já exerceu uma autoridade sobre ele. Então, quando você lança um segundo produto, seja um treinamento, um curso, um e-book, sei lá, qualquer coisa possível, esse cara, a chance dele voltar a comprar de você, se você entregou no seu trabalho, é muito alta. Então, o que é o funil de venda? É você criar na sua esteira de produtos novos produtos que vão trabalhar o seu funil no nível de consciência dele para aumentar o seu faturamento. O que é o topo do funil? É o cara que talvez não vai ter dinheiro para te contratar, não vai te contratar seja porque não tem dinheiro ou porque você não tem tempo, mas que talvez vai comprar um produto de entrada seu baratinho para dar a introdução da dieta. E que talvez ele possa entender melhor, como ele não acompanha há tanto tempo a tua rede social, vê se eu entendi bem, não sei se é isso exatamente, mas ele vai entender um pouco melhor como funciona o seu trabalho, o que você defende. Exato. Porque assim, o cara lá da... Vamos lá, agora eu estou especialista. O cara da boca do funil, se ele te contrata numa consultoria, é uma dor de cabeça, velho. Mas é uma chateação, é um saco de um tamanho. Vai ser o cara que vai perguntar para o Danilo eu não quero 10 pontos desse se ele consegue emagrecer e beber no final de semana. Não, claro que dá. Dá sim. Mas tem que controlar. Mas você sabe que o cara não quer treinar ele não quer e nem seguir adiante. Ele não quer O fazer corpo nada. aguenta desaforo, mas faça a sua parte. Faça o dever de casa. Exatamente. Então, esse é o cara que... Eu fujo, cara. Eu fujo. Se ele não sacou Só que quem você sou eu, tem eu quero produto pra distância ele. desse cara. Você tem produto para ele. E é esse que é o legal, porque eu quero provocar vocês para enxergarem que vocês já têm autoridade, vocês já têm audiência, vocês já têm assim, um problema bom, que é agenda lotada. Qual que é o próximo passo? A não ser que você esteja 100% acomodado. Eu Entendeu? comentei com o Ramon. Esse que é a discussão que eu acho interessante. Eu comentei com o Ramon, falei assim, olha, Ramon, você tem um Acomodado, dever de ninguém casa. tá aqui porra nenhuma. Falei, Ramon, Acomodado você tem um caralho. dever de casa. E eu falei com ele, olha, quem te assiste há 4 meses, 3 meses, o que seria um curso para você poder vender para essa pessoa que seria a sua cara? Onde você vai conseguir gerar valor, porque aqui a gente não faz nada mal feito. Eu falo, quando eu fui estudar negócio de curso, aí uma pessoa falou assim, faz um curso disso. Eu falo assim, eu prefiro morrer de fome. Se for aprender um curso desse, um curso mentira. Eu não faço, é pegar tudo que eu sei, quem que eu sou e jogar no lixo. Eu Tanto vou é fazer verdade que a gente está contratando esse serviço aqui para fazer um material embrionário legal. Né? Sim, E não é uma live de webcam com o microfone do laptop. Não, cara, eu acho que pessoas, elas sempre aproximam pessoas que são muito próximas dela. Tanto com relação a profissionais, assim, a alunos, né, ao trabalho, a questão profissional, quanto quando transcende isso, que é a questão de amizade, a questão social. Cara, só se aproxima de pessoas que têm um certo nível de exigência. E o Danilo é uma prova viva do cara que é exigente em tudo. É chato. Extrapola um e eu pouquinho. falo, extrapola. Mas é isso, cara. Eu também sou o cara chato. Eu não quero fazer nada que seja mal feito. Eu posso demorar para fazer, mas eu vou fazer do jeito mais foda que eu puder. E eu falei com o Ramon, falei, olha, Ramon, você tem um dever de casa que hoje a gente entende, a gente vive hoje em dia, Guilherme, mesmo não sabendo os nomes, a gente é da parte prática, né? Não, agora eu sei a boca do funil. Agora você aprendeu do funil. E então o que a gente faz hoje em dia é isso. A gente começou, igual o primeiro encontro nosso a gente fez aqui. E É a primeira vez que eu tô vendo o Danilo, cara. A gente era amigo virtual. A gente era namorado amigo virtual. Era amiguinho virtual, trocava mensagem, ligava um pro outro. A gente só transava por videochamada. Mentira. Mentira, foi pessoalmente também. Então, a gente conversa há quanto tempo, velho? Faz muito tempo. Muito e a gente tempo foi se já. conhecer pessoalmente agora.
Foi, e outra coisa, e o legal é isso, o Ramon ele tem a mesma mentalidade que eu. Eu chego para os meus alunos e falo, segue o Ramon. Por quê? Quanto mais conhecimento meus alunos têm, melhor para mim. Menos eles vão... não é dor de pejorativo isso, mas assim, menos eles vão encher o saco, porque eles estão sendo alimentados de boas cara. informações. E hoje, a principal motivação para eu fazer conteúdo é falar com os meus alunos. Eu nem falo tanto com outro público, o público que está à margem dos meus alunos, mas eu converso muito com eles. Eu quero que eles tenham a facilidade de entendimento que eu posso oferecer. Então, eu estou o tempo todo conversando com eles. É coisa que eles me perguntam. Na verdade, Vira Ramon, amigo, você né? conversa com todo mundo, só que é o seguinte, sempre quando uma pessoa faz a consultoria comigo, eu falo assim, olha, a partir de hoje você vai entender muito mais de tudo que eu falo lá no Instagram. Porque você me conhece, você sabe o meu jeito de ser, você sabe o meu jeito de comunicar, você sabe a linha de raciocínio que eu quero que você tenha e qual que é o seu objetivo aqui dentro dessa consultoria. E isso que é o mais interessante. Aí eles começam a ler as entrelinhas do que a gente faz. E outra coisa, Sim. A gente sabe que o politicamente correto hoje não permite que a gente seja 100% transparente Nunca. nas redes sociais. Mas a gente ainda busca o máximo disso. Essa foi uma grande dificuldade minha, porque eu sou um cara muito objetivo, muito prático. E, na maioria das vezes, eu sou interpretado de forma diferente do que eu gostaria. Mas eu entendo. E, justamente por entender isso, e primeiro, por não querer, não me sentir capaz de mudar essa característica minha, eu vim para o bastidor. O Danilo, a gente tem uma linha de pensamento sobre muitas coisas muito parecidas, só que ele faz isso com maestria. Eu percebi que, quando eu gerava algum tipo de conteúdo, de uma forma... eu, sem querer, eu atacava as pessoas. Eu sei absolutamente que é essa sensação. E, cara, frequentemente eu converso com alunos meus ou com conhecidos meus, com amigos, e eles são caras que acompanham o Danilo. E eles dão uma visão muito legal a respeito do... Danilo é uma moça. Eles falam... assim, vocês falam coisas muito próximas, vocês defendem a mesma coisa. Mas o Danilo é o policial bom e eu sou policial mau. Eu não queria ser o policial mau. Mas eu não tenho essa capacidade que ele tem de ser um pouco mais... de ter um pouco mais de eufemismo nas questões. Eu sou um pouco mais direto. Tem pessoas que admiram muito mais isso, tem pessoas que têm muito mais intimidade com o Danilo. Sim. Então, cara, se completa. Isso é fenomenal. O tempo, como é que está o tempo? Não, tá até acabando já, né? A gente já esgotou e a gente pediu... Inclusive, o meu está chegando até o fim, que eu tenho que sair às 7. Não, mas a gente também. E o seguinte, uma coisa interessante, eu pedi para cada um dos meninos, olha só como é que eu estou à frente do tempo, tá, Guilherme? Até para você. Eu não fiz isso à toa. O Ramon aprendeu uma coisa que eu faço, que é o seguinte, tudo que eu faço é sempre pensado. Eu não faço Juro, nada nunca pensei nisso. O Danilo, eu fico me perguntando, eu estou posando na casa dele. Eu fico pensando, cara, será que não é um psicopata, velho? É porque ele pensa demais, velho. Demais. Eu não sei até que ponto isso é saudável. Vocês estão vendo 3 frases ali, ó. No início aqui, eu pedi para eles escolherem uma frase que represente eles. Na ideia de sempre, Guilherme, isso serve para você também, tá? O Guilherme é uma pessoa que está se reinventando, uma pessoa ali, um atleta, uma pessoa que já trabalhou como coach, trabalha ainda para algumas pessoas especiais e o que está imerso ali de cabeça no marketing, o que é muito foda. Continua, Guilherme, entendeu? Simplesmente eu falo, não pare. Faça e não pare. E eu pedi para o Guilherme escolher uma frase que está ali, ó, que represente ele, para o Ramon escolher uma frase que está ali que represente ele. O Ramon escolheu agora, o Guilherme já tinha. Eu falei assim, Ramon, mas depois a gente pode trocar a sua frase. Ele, não, vai ser essa frase mesmo. Com boa convicção. E o seguinte, qualquer uma daquelas frases ali, ó, qualquer pessoa que acompanha a gente há mais tempo vai identificar você, Guilherme, por exemplo. O que não é medido não pode ser melhorado. Perfeito. E aí eu te falo, o dia que você já estiver alavancando, o dia que você tiver um curso para você poder montar... já está, né, velho? Não, mais, sempre. Vai estar nas cabeças. E aí você pode ali, ó, já está a sua ideia. O Ramon também está ali, ó. Então, em breve, galera, vocês vão ver aí bastante coisa nova, tá? Isso aqui foi o primeiro encontro que a gente fez. Foi bem bacana, bem interessante. Eu acredito que ficou, para a gente poder falar... que a gente planejou mais ou menos 90% do que a gente queria falar e ainda não deu tempo de falar. Exato. Não, nada. Mas esse é o legal do podcast, eu acho que ele permite que a gente seja espontâneo e numa linha fluida, a gente explore aquilo que a gente domina, né, e que é do nosso interesse. Só que a gente fica limitado porque a conversa vai tomando um rumo
e a gente deixa de abordar alguns assuntos que seriam importantes também. Faltou Explica pra cerveja. gente, Faltou explica pra cerveja. gente, Ramon. Não seja um Zé Bostinha. Não Que seja um seria? Zé Bostinha. Eu falo muito isso para os meus alunos, eu fico constantemente dando essa pedrada, mas é porque eu já fui o Zé Bostinha. Eu sei o que é ser um Bostinha, um bosta na vida, cara. Eu sei o que é frustração. Eu já fui o cara frustrado, o cara que ficou gordo, mesmo sabendo tudo que era possível fazer para não ficar gordo, para ficar forte, para ficar foda. Eu fui o cara que largou tudo um dia e falou, por algum motivo que até hoje eu não entendi, teve alguns problemas de saúde, alguma coisa que não são relacionados a esse mundo. Tiveram algumas coisas que me deram uma rasteira na vida, que me fizeram sair de curso e que me tornaram um Zé Bostinha. Eu fiquei uma pessoa frustrada, amarga, chata, desagradável. E hoje eu vejo, cara, eu não quero que as pessoas sejam essa pessoa que eu já fui. Por isso que eu fico constantemente falando, não seja um Zé Bostinha, cara, porque eu já fui esse Zé Bostinha e eu tenho nojo desse cara que eu fui. Eu tenho nojo, tenho repulsa. Então, cara, não seja um Zé Bostinha. E assim, ó, vê um pouco do meu conteúdo, talvez isso possa abrir algumas possibilidades para você sair, né, dessa condição de Zé Bostinha. Então, não é te chamando de Zé Bostinha, né, mas é falando, cara, não seja esse cara, porque... É uma atenção, A né, gente Ramon? pode dizer que não ser um Zé Bostinha é não fazer menos do que você pode? Exatamente. E aonde Faça entra a menos sua do que frase, você né, ô, Guilherme? E aí, explica pra gente a sua frase. O que não é medido não pode ser melhorado. Eu me identifico demais com isso. Na verdade, eu acho que não tem outra frase que eu me identifique mais, porque como engenheiro, como atleta, agora como gestor, eu sempre tentei metrificar e quantificar tudo. Eu sempre usei logbook nos Você treinos. fica medindo anotava... tudo? Parei de medir isso. Isso aí eu medi há muito tempo atrás. Não muda, né? Não muda, infelizmente, né? Não muda, mas enfim. Inclusive, eu tenho um hábito, né? Eu tenho um logbook lá do treino, que eu anoto série, carga e acompanho o progresso. Inclusive, estou desenvolvendo um aplicativo por causa disso. Eu vi. Ele guarda o segredo. Eu me identifico com isso porque no tráfego, ele nada mais é do que comprar dados. Só que não adianta você só descarregar dinheiro lá e esperar que algo aconteça. Você tem que refinar a ferramenta e as buscas. Então, você tem que quantificar o tempo todo e progredir. Então, essa frase aí eu acho que ela me resume porque ela se aplica em tudo que eu tentei fazer e tudo que eu venho fazendo na minha vida. Bacana. E para completar ali, que eu sempre falo que o jogo de perder gordura é não ganhá-la. Uma coisa que eu percebi, e eu mudei muito na pandemia, mudei até mesmo a maneira que eu me relaciono com a comida, eu percebi o seguinte, se eu quero viver em alta performance, se eu quero ter um corpo estético, ter saúde e qualidade de vida e ter a maior quantidade de massa muscular possível com a menor quantidade de gordura, o meu problema sempre vai ser o quê? Ganhar gordura. E se eu identificar qual que é esse problema, não só eu, tá? Como toda pessoa, se todo mundo identificasse qual que é o evento que você vivencia que faz você ganhar gordura e você ou pare de vivenciá-lo ou diminua a intensidade desse evento, você sempre vai conseguir manter uma composição corporal saudável. Você nunca vai ter problema com isso. Então, fica aí, ó, no futuro, cursos, tá? By Guilherme, o senhor Ramon ali, aguarde, porque aquelas frases ali são frases interessantes. Vocês mesmos depois podem comentar se aquelas frases ali não descrevem o Guilherme, também o que não descreve o Ramon, ele explicou agora, mas eu Então, gostei. resumindo a questão, mensure tudo que pode ser mensurado, não ganhe gordura e não seja um Zé Bostinha. Perfeito, é isso aí. É um bom resumo. E, cara, É um bom olha, resumo. quero agradecer aí a presença dos dois, tá? Foi fantástica. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado aí por a gente tem ali uma amizade, né, que cresce cada vez mais. Eu acredito que na vida a gente vai, mesmo pessoas que a gente gosta, às vezes a gente se distancia. Né? E muitas vezes a gente tem que, pelo pouco tempo que a gente tem que escolher as pessoas que a gente vai conviver mais. E a gente geralmente sempre convive com os semelhantes. Então, obrigado, Guilherme, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Ramon, também pela Tá presença. doido. Não somos mais amigos virtuais, tá? A partir de agora está Oficializado o relacionamento. real. Não, agora entra entendeu? com a união estável. E eu falei, Fica o complicado. problema é o seguinte, a gente vê pela internet é uma coisa, mas pessoalmente é diferente. Mas tudo bem, ainda é válido. Passou pelo padrão, com certeza. Obrigadaço, Valeu, meu irmão, valeu eu que demais. agradeço. Guilherme, valeu. Despede aí, Ramon. Pô, o Guilherme nem é da tão galera. chato quando eu pensei que ele era. Não é? Não é, velho. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. E o primeiro de muitos, tá? Assim espero. Eu espero Amém. também. Um beijo do tio.